Tudo começa com um pai agredindo seu filho e lhe insultando enquanto a criança se desculpa sem saber o que fez. Então ele acorda e percebe um homem chamado Oyamada que está perturbando uma garota pegando e zombando de seu livro de romance. E ela pergunta qual seria o problema de gostar de romance, mas Oyamada acha aquilo tão ruim que até arde seus olhos. Enquanto isso, as irmãs ignoram o que está acontecendo e focam em observar as montanhas. Nisso, Mimori explica que estão numa excursão escolar e o rapaz ali está animado em perturbar a representante da classe enquanto todos os estudantes da elite riem. Os estudantes de classe baixa permanecem com suas cabeças baixas. E só quem está agindo normalmente são as irmãs que ignoram a situação e o professor sempre apático. Então reflete que caso decidisse parar aquele rapaz provavelmente ficaria parecendo muito legal, embora o efeito de um ar como ele não passaria de uma leve brisa. Mas ao ouvir a garota suplicar pelo seu livro, Mimori decide interferir mandando que o rapaz o devolva. E ao ver aquela interferência do rapaz, Oyamada acha graça vendo que ele, alguém que não passa de um simples ar, está tentando mandar nele. Então um homem ao fundo manda que Oyamada devolva logo o livro, que o rapaz discorda perguntando se ele não gostaria de se juntar enquanto ele gasta o tempo provocando Mimori. Mas Takuto recusa por não ter o menor interesse em Minori, o que deixa Oyamada impressionado com a frieza do rapaz, e ele prossegue dizendo que não se importa com o que ele faz com Mimori, mas exige que ele devolva o livro da garota, pois isso lhe incomoda, o que Oyamada acaba obedecendo e se desculpa com a garota. E ao se sentar briga com seu colega, pois até mesmo Mimori, que é sempre tão aéreo, se impôs e o rapaz não. Nisso seu professor o manda parar, pois acha que vai ser um problema se o garoto acabar se jogando de uma ponte para ir para um isekai, então caso ele faça isso acha melhor que não seja enquanto ele for o professor. Enquanto isso, Minori reflete sobre o que acabará de fazer, vendo que ele não parecia ser ele mesmo, mas acha que isso deve ter sido por causa do sonho que teve. Então uma grande luz aparece e os transporta para outro lugar onde a deusa Vicious dá as boas-vindas aos heróis vindos de outro mundo. Enquanto explica que sempre que um grande mal conhecido como Grande Império Demoníaco aparece, eles invocam heróis de outro mundo para ajudar na luta. E conta que há cerca de 200 anos os heróis daquela época derrotaram esse grande mal, porém agora ele voltou a surgir, por isso eles precisam derrotá-lo novamente. Ao ouvir aquilo, os estudantes acham loucura e pensam que só pode ser um sonho, afinal estavam em um ônibus agora há pouco, então nada daquilo pode ser real. Então o professor os silencia avisando que precisam escutar o que a deusa tem a dizer para entender a situação, e ela agradece o homem pela ajuda. Nisso Mimori observa o local, vendo que é um grande castelo de pedra com tochas e além disso uma deusa com olhos dourados como ouro, então percebe que tudo aquilo só pode ser real. Então Takuto questiona a deusa sobre o que acontecerá se eles se recusarem a derrotar esse grande império demoníaco, o que a mulher explica que caso eles não façam isso nunca poderão voltar para casa, pois só existem duas formas de fazer o ritual que os mandará de volta. Uma requer o coração do rei demônio, já a outra forma requer a essência que ele libera após morrer, que deve ser armazenada naquele colar, o que os estudantes acham que é muito conveniente para ela aquela situação, mas ela implora para que os heróis salvem aquele mundo. Então Sogou decide lhe perguntar como eles farão isso se não possuem nenhum poder, mas Vicious conta que todo herói invocado possui poderes e manda seus servos trazerem algo, enquanto Oyamada acha que ela está louca e que tudo aquilo não passa de uma grande pegadinha. Então uma fera terrível e um humano são trazidos àquele local, e quando a fera se solta devora o humano com uma ferocidade impressionante. Nisso a deusa conjura uma magia sagrada que incinera a criatura, deixando todos apavorados. E eles entendem que aquele mundo é totalmente diferente do deles, por isso encará-lo como um planeta diferente é a melhor opção no momento. Após aquela demonstração de poder, a deusa diz que é chegada a hora deles descobrirem seus níveis de poder. Então eles vão de um por um, colocam a mão no orbe que emite uma luz de acordo com a força de cada um, e quando chega na vez de Oyamada uma enorme luz rubra toma conta do local, deixando todos impressionados pelo nível de força do rapaz, que fica se vangloriando, e Mimori reflete que ele se acha demais. Em seguida é a vez de Takuto, que destrói a esfera com sua emissão de poder, deixando todos em choque ao ver que se trata de um rank S. Ao ouvir isso ele questiona como ela consegue usar seu alfabeto mesmo estando em outro mundo, mas a deusa conta ter um tradutor que ajuda muito e diz que a letra S significa especial, o que deixa Oyamada com raiva, pois achava que ele era o mais especial, mas a deusa explica que ele na verdade é um rank A. Em seguida Sogou também quebra o cristal, se tornando a segunda classe S, e após mais um também atinge esse patamar, deixando a deusa impressionada, pois normalmente já é muito raro ter ao menos um rank S e agora possui 3. Então é chegada a vez de Mimori, porém quando ele põe a mão apenas uma luz fraca é emitida e a deusa começa a chamar o próximo, ignorando Mimori mesmo com ele tentando perguntar sobre seu rank. Então ele desce percebendo que mesmo estando em outro mundo ainda será tratado como um ar, alguém que não é especial nem mesmo em outro mundo. Enquanto reflete, todos ficam espantados com o poder de outro aluno, que a deusa diz
diz já ter visto uma vez. Um poder que já pertenceu ao herói das trevas que era conhecido como o mais forte de todos. Sentindo toda aquela energia, o garoto fica feliz vendo que agora chegou a sua vez de brilhar. Após isso, ela manda que todos olhem seus status e quando Mimori vai ver, percebe que seus status são extremamente baixos e a deusa explica ter feito o sistema daquele jeito para que ficasse mais familiar para eles. Então o rapaz continua observando e descobre que possui uma habilidade única de infligir condições de status, sendo elas paralisar, sono e envenenamento, todas no nível 1. E a deusa explica que habilidades especiais são talentos que somente o indivíduo pode usar e evoluirão ao longo de suas jornadas, e além disso alguns deles podem já ter alguma habilidade inata e única. Porém, enquanto fala, Oyamada fica cansado de tanta falação e seu professor o manda se comportar, mas Oyamada o avisa para que o homem não fale assim com ele agora, pois é um rank A e ele apenas um rank D, que deve estar se sentindo muito triste vendo que antes o professor os desprezava e agora está abaixo deles. Após a explicação, a deusa avisa que possuem um ritual que deve ser feito agora e chama Mimori para participar, o que lhe deixa muito confuso já que não fez nada. Mas a deusa lhe explica que no passado os heróis mais fracos só atrapalharam os heróis mais fortes, por isso em determinado momento eles decidiram apenas descartar esses heróis fracos, o que é o caso dele, que é um rank E. No entanto, simplesmente descartar esses heróis fracos causava um grande choque nos heróis que acabavam brigando entre si, por isso foi decidido que seria dada uma chance a esses heróis fracos de sobreviver, levando esses heróis para uma ruína através do círculo de teletransporte, onde caso ele consiga chegar à superfície, aquele mundo lhe concederá a permissão de viver. Mimori fica com medo, questionando se essas ruínas são perigosas, mas a deusa não sabe ao certo porque no passado já enviou milhares de aventureiros e ninguém voltou, mas decide que naquele momento irá abrir uma exceção e contar o nome das ruínas, que se chamam Ruínas do Descarte, o que deixa Mimori apavorado, tentando argumentar que possui uma habilidade única que inflige condições de status. Mas a deusa não liga muito, já que nesse mundo infligir condições de status não possui valor, além de terem uma taxa de sucesso baixíssima e mesmo que funcionem mal consegue afetar monstros de nível baixo, muito menos os de nível médio. E sua duração é muito curta, e para piorar, como Mimori é um rank e seus status são muito baixos, por isso mesmo que suba de nível não se pode esperar muito dele. O rapaz fica com raiva, pois foi ela quem o chamou naquele mundo para que virasse um herói e agora pretende descartá-lo como lixo. Mas seu colega o manda calar a boca e quer que resolvam logo isso, já que as garotas estão ficando cansadas. Então, enquanto todos estão xingando Mimori e desejando que o ritual seja logo feito, Yasu toca em seu ombro, fazendo Mimori se recordar de quando salvou. Mas ao fazer isso, o rapaz o manda falar com ele de forma mais respeitosa, pois ele é apenas um rank e ele manda fazer bom uso do pouco tempo que lhe resta. Nisso o ritual se inicia e a deusa lhe dá uma bolsa de couro cuja gema acende quando tem mana imbuída e diz que naquele mundo cada herói deve receber um item único e aquele será o dele. Então Sogou tenta intervir por não achar certo o que está sendo feito com o rapaz, mas a deusa logo a põe para dormir carinhosamente e manda que todos olhem com atenção o que vai acontecer com o rapaz, pois é esse o destino que aguarda os perdedores. Então Mimori tenta lançar um feitiço de paralisia, porém não funciona, já que Vicious possui uma barreira protetora que lhe fornece proteção absoluta contra efeitos de status. Enquanto fala, o outro aluno usa uma explosão dracônica que deixa a deusa atonita, mas ele conta que estava apenas testando seu poder, o que ela recomenda que avise da próxima vez. Então todos zombam de Mimori enquanto a deusa questiona se o rapaz teria alguma última palavra, e em lágrimas o rapaz se recorda de seu passado, com seu irmão lhe contando que não adianta ele ficar chorando e se reprimindo, pois isso não esconde quem ele é realmente, e manda que ele mostre a todos que ele é de verdade. Nisso ele insulta a deusa e avisa que caso ele volte ela irá se arrepender amargamente. Já na ruína ele tenta abrir seus status, mas não funciona devido à baixa visibilidade, e ele se recorda da bolsa com a gema que ele logo trata de fornecer mana para gerar luz. E enquanto anda se depara com vários crânios, percebendo que deve haver algo naquele lugar, e de repente uma criatura surge lhe atacando, da qual ele esquiva por muito pouco e sai correndo, percebendo o abismo que existe entre seu nível e o do monstro que o persegue soltando ácido. E enquanto corre desesperado e com medo, acaba tropeçando, percebendo que o que há em seu coração não é medo e sim muita frustração, e acha que não há mais nada que possa ser feito, sendo esse o seu fim. Porém mesmo assim ele precisa tentar e joga uma paralisia no Minotauro, que fica imóvel para a surpresa de Mimori, já que a deusa havia dito que isso sequer funcionaria em monstros de nível baixo e aquele Minotauro não parece ter nível baixo, o que lhe faz crer que deva ter sido apenas sorte. Então acaba se deparando com outra criatura que demonstra uma hostilidade genuína e desejo de caçar, que deixa Mimori apavorado, mas usa novamente sua habilidade que acaba funcionando, levando ele a crer que não foi apenas sorte, e questiona se sua habilidade seria diferente das magias desse mundo. Então abre seus status vendo que só lhe resta 1 de mana e espera que isso seja o
suficiente. Então joga o envenenar na criatura, que começa a passar mal, chegando a níveis críticos, e ele avisa não ser culpa dele, já que aquela criatura também queria acabar com sua vida, e começa a se sentir exausto vendo que sua mana chegou a 0. O que lhe faz questiona o que pode acontecer caso ele tente lançar outra magia estando naquele estado, e nesse momento o Minotauro aparece e já tenta passar do efeito do paralisar. Ao ver aquilo, ele aceita seu fim vendo que fez o melhor que podia, mas acaba se lembrando da deusa, desejando que ele tivesse um fim trágico, e de toda a raiva que sempre reprimiu enquanto sofria por isso, não pode desistir e está decidido a iniciar sua luta pela sobrevivência. Então tenta usar a paralisação novamente, gastando seu próprio MP para castar, porém não funciona e o sistema informa que ele não pode usar a mesma habilidade no mesmo alvo. Nisso ele conjura a habilidade de sono e em seguida envenenar, percebendo que mesmo que não possa reconjurar a mesma habilidade, ainda pode acumular vários efeitos e supõe que ainda devem haver outras restrições nesse sistema. E percebe seu corpo exausto por ter gasto um pouco de seu próprio MP enquanto o do sistema está zerado, porém não há tempo para descansar, pois várias criaturas surgem querendo devorá-lo. Mas ele decide que não irá recuar até o fim, desejando saber se seu MP acabará antes de todos eles caírem sob seus pés. Então arremessa sua bolsa para gerar luz e começa a aplicar diversas paralisações que deixam seu corpo quase esgotado de MP. Nisso mais criaturas surgem e ele decide continuar usando sua habilidade várias vezes, o que leva seu corpo à exaustão máxima, vendo que não possui mais o que ele possa fazer, mas ainda pretende tentar mais uma vez. Nesse momento algo acontece e todo o seu MP é restaurado, além de ter conseguido par de nível, o que lhe permite usar sua habilidade novamente. Olhando para trás, percebe que aquela primeira criatura que ele usou seu envenenar não resistiu, o que lhe forneceu muito XP. Dessa forma ele vai poder continuar lutando, e à medida que usa sua habilidade ela sobe de nível, e quando vai usá-la já no nível 2 percebe que agora é possível designar vários alvos de uma vez e assim paralisar todos os seus inimigos. Refletindo que talvez sua habilidade só não funcione na deusa, e mesmo que ela não acredite nele até o momento, sua taxa de vitória nas ruínas é de 100%. E olhando ao redor descobre que os inimigos mais distantes não possuem marca de alvo, vendo que a habilidade tem um alcance limitado. Então, vendo o Minotauro caído, decide usar a paralisação outra vez para ver se acumula o que o sistema avisa ser impossível. Após isso começa a aplicar seu envenenar em todos os inimigos paralisados, vendo que agora todos eles não passam de uma fonte de XP. E checa seus status, vendo que todos os seus atributos são multiplicados pelo seu nível, o que acabou lhe fornecendo um monte de MP, que está sendo sua única salvação nesse momento, pois é ele quem alimenta sua habilidade única. Então todas as criaturas começam a cair sem vida uma por uma, fazendo com que ele ganhe diversos níveis, e aproveita para usar sua habilidade sono, que upa para o nível 2. O que lhe deixa empolgado, vendo que com esse poder talvez ele tenha uma chance de sobreviver, mas mesmo assim não irá baixar a guarda e pretende derrotar todos os inimigos que lhe aparecerem. Porém, quando vai usar sua habilidade novamente, o resto dos monstros foge com medo. Nisso Mimori prossegue, aproveitando para pegar os equipamentos de um antigo aventureiro, e segue vendo que precisa encontrar logo comida e água, mas acaba se sentindo muito fraco, então se recorda daqueles monstros que se assemelham a galinhas e vacas, o que acaba lhe dando uma ideia e tenta cortar o Minotauro, agora que sua habilidade de veneno já foi desativada, porém a pele da criatura é muito dura e acaba decidindo mirar no olho e tenta comê-lo, mas acha terrível, percebendo que o corpo da criatura é inteiramente feito de ácido e cai sem forças, morrendo de fome. Nisso nota a gema de sua bolsa que mudou de cor, e imbuindo um pouco mais de mana, a sacola acaba criando um lanche para ele. Após se alimentar, vários dias se passam e ele finalmente entra na sala de um poderoso dragão, onde usa suas habilidades, derrotando ele junto com todos os seus servos naquele local, que lentamente vão caindo um a um. E ao observar nota que aquilo se assemelha a um massacre, então se recorda dele criança, jurando fazer coisas terríveis com seus pais que lhe maltrataram, até que seus tios entram e lhe salvam daquele lugar, lhe proporcionando uma vida feliz e cheia de empatia. Por isso, por todo esse tempo sempre achou ter conseguido se tornar que nem eles, porém vendo o que está fazendo não sente uma gota de medo ou remorso, vendo que esse é quem ele realmente é. Após isso decide reunir os aventureiros já sem vida e faz uma pequena prece, em seguida segue em frente e acaba encontrando uma criatura medonha que ele logo dá um jeito com suas habilidades. Então segue descobrindo uma porta que se abre após adicionar mana à joia, e fica surpreso ao ver um casal de aventureiros que também conseguiu chegar até ali, e vendo que não havia comida ou água, apenas aceitaram seu fim pacificamente. E olhando suas coisas descobre algumas pedras preciosas que decide levar, vendo que talvez precise disso na superfície. Então segue abrindo mais alguns quartos, e quando chega no último percebe que esse está lhe drenando mais MP do que os outros. E quando se abre também há alguém ali dentro. Nisso ele vai verificar o local do ferimento e descobre uma carta que o homem escreveu em seus últimos momentos, onde ele conta ter vários nomes, mas naquele mundo deve ser conhecido mais como Angli, o herói da
das trevas. Ler isso faz memória e se recordar das palavras da deusa contando que aquele herói era considerado o mais forte de todos. Então segue lendo a carta onde Ang Lee conta ter sido enviado para lá à força pela deusa que após usar seu poder agora o via como desagradável, por isso ele decidiu deixar como um presente para quem chegasse até lá algo que ele trouxe desesperadamente para que ficasse guardado. Nisso Memória busca na bolsa do rapaz enquanto reflete sobre as palavras da deusa que havia dito que o grande império demoníaco é o grande mal, mas ela é muito pior, porém ele não se acha tão diferente visto que quer se vingar ao invés de salvar o mundo. Percebendo que tudo se tornou um grande ciclo de maldade, então descobre um livro de artes proibidas cheio de receitas de remédios e ferramentas mágicas que ele acha que serão úteis em outra ocasião. Também encontra um pergaminho de magia proibida que ele não consegue ler mais, tendo em conta que um sábio lendário se esforçou para guardar aquilo consigo, acredita que possa conter uma magia muito poderosa e caso o decifre poderá ser seu trunfo contra a deusa. Antes de sair se desculpa com o mago por ter trocado seu manto com o dele e abre o livro no final reparando numa última mensagem que o manda ter cuidado com o devorador de almas, notando que deve ter sido essa criatura que acabou com todos os outros. Então segue em frente passando por vários esqueletos até se deparar com uma porta diferente de todas as outras que só pode ser aberta com um objeto específico que ele decide procurar. Enquanto anda reflete que até mesmo o herói das trevas dito como o mais forte não foi capaz de vencer aquela criatura e reflete se ele conseguirá já tendo aumentado o máximo que pode seu nível durante o caminho. Então acha a criatura notando a esfera em sua testa que parecer ser o que ele precisa, nisso tenta usar sua habilidade mas um laser acerta em cheio sua mão, percebendo que ele deve ter se ativado sozinho ao sentir uma intenção de ataque. O que deixa Memória tenso vendo que vencer essa criatura será muito difícil já que ele precisa dizer o nome da habilidade para ativar e além disso já está no limite do alcance, o que lhe faz se questionar se deveria upar mais antes de lutar contra aquela criatura. Nisso a criatura destrói todo o lugar demonstrando sua força. Memória que entende o motivo da taxa de sobrevivência naquele lugar ser zero. Enquanto isso do lado de fora uma garota decide esperar por seus amigos naquela ruína e Memória observa o devorador de almas que por enquanto não está fazendo nada. Então ele começa a cuspir uma gosma da qual se erguem criaturas com os rostos dos aventureiros derrotados que vão atrás de Memória e ao vê-los entende que a criatura quer que ele sinta medo vendo o rosto dos aventureiros no momento em que foram derrotados, instigando o pavor em seu coração. Enquanto a criatura observa atentamente como ele reage, pois é assim que ela se diverte. Nisso a criatura surge em seu lado emitindo um grito ensurdecedor e começa a rir de Memória que percebendo as criaturas mais próximas decide usar sua habilidade de paralisar, mas ao pensar em finalizá-las com o veneno percebe que não pode fazer, pois mesmo que já estejam meio mortos agora já foram humanos um dia, ele não pode usar seu poder contra humanos, e conta não ser como aquela criatura que usa as almas humanas como brinquedos, e ao ouvir sua agonia a criatura fica mais alegre decidindo criar mais daqueles seres, deixando Memória apavorado que tenta convencê-los de que todos são humanos, portanto eles não precisam atacar, e nota que o devorador de almas está se divertindo saboreando seu sofrimento enquanto ele implora para que aqueles seres recuem. Ao fazer isso o devorador de almas atinge o auge de sua euforia e Memória aproveita a brecha para aplicar a paralisação que funciona deixando a criatura surpresa, e ele explica que ao se divertir o devorador baixou sua guarda sem notar que em nenhum momento ele havia baixado seu braço, fazendo o devorador entender que sua arrogância foi sua ruína, sendo essa falha fatal de todos aqueles que são muito fortes. Nisso sua habilidade sobe de nível novamente e ele questiona o devorador se gostou de todo o teatro que ele fez, contando que durante toda a sua vida sempre tentou ser calmo e inofensivo até chegar no ponto de se iludir sobre isso, porque sempre tinha que estar no seu personagem uma pessoa calma e normal, e isso quase lhe fez esquecer de quem ele realmente é. Então conjura o envenenar em todos eles, vendo que mesmo que aqueles seres tenham sido criados usando as almas dos aventureiros que o devorador comeu, nunca houve motivo para se conter, pois a única forma de se combater hostilidade é com mais hostilidade, e conta ter chegado naquela ruína com a estatística mais baixa, mas isso lhe ajudou, pois desse modo todos lhe subestimaram e assim ele pôde vencer, e acha que agora o devorador vai ter um final bem bobo tendo sido derrotado por um humano fracote que chegou ali quase sem poder. Nisso ele joga seu envenenar na criatura e em seguida põe todos para dormir para que descansem em paz. Ao derrotar a criatura todas as almas dos aventureiros derrotados se libertam agradecendo Memória e contando terem acompanhado sua jornada até ali, o herói das trevas pede para que ele dê um jeito na deusa. Apesar de Memória não ter nenhuma obrigação de aceitar esse pedido, decide que vai acabar com ela mesmo que isso lhe tome um bom tempo. Então pega a esfera e abre a porta chegando na superfície. Enquanto isso os outros aventureiros estão utilizando suas habilidades para derrotar várias criaturas na floresta enquanto sobem de nível. Porém uma das alunas fica com medo não conseguindo fazer isso, então sua colega aparece questionando o motivo dela estar ali parada, avisando que caso continue assim
assim pode acabar sendo atacada. Nisso ela reconhece sua amiga Ikusaba, mas a garota manda que ela a chame de Azagi, avisando que sempre manda ela não a chamar pelo seu sobrenome e caso ela continue 70% das garotas da sala a excluirão. Nisso a garota se desculpa com Azagi, que segue contando que em breve toda a turma irá se dividir por haverem muitas pessoas com grandes egos e ainda por cima foram ranqueados de AS, o que piora tudo sendo o rank dela 1B. E vendo que o grupo irá se dividir cada vez mais, questiona se a garota entrará pro seu grupo, já que por ser apenas uma rank D não tem a menor chance de conseguir entrar no grupo dos fortes, pois Kirihara não a aceitará e as irmãs Takao sempre andam em duplar. Quanto a Sogou, ela ainda vai acabar morrendo de qualquer forma. Ouvir tudo isso deixa Kobato impressionada, não conseguindo entender o que Azagi quer dizer com isso. Vendo a confusão de Kobato, Azagi avisa que ela deveria pensar melhor sobre sua posição, pois caso sobrevivam e voltem pro seu mundo após derrotar esse tal império demoníaco, o que conseguirem nesse mundo talvez possa ser usado no outro. E caso isso aconteça, ela pode acabar não tendo onde se encaixar. Por isso é melhor se juntar a ela, pois mesmo que suas habilidades sejam ruins, a garota ainda pode ajudar o grupo com seus atributos físicos. Então manda que tragam uma criatura medonha, vendo que Kobato ainda não passou no teste que a deusa lhes deu, por isso vão ajudá-la para que fiquem fortes juntas. Então manda que ataque, caso contrário irá acabar como Mimori. Por isso mesmo, hesitante, ela faz o que tem que ser feito e acaba entrando para o grupo de Azagi, que lhe parabeniza por passar no teste da deusa. Mas ver aquela cena deixa Kobato triste, se desculpando com Mimori por não ter conseguido fazer nada para ajudá-lo, se recordando de quando ele salvou um gatinho abandonado. Nisso Sogou acorda lembrando do que a deusa fez com ela e vai até a deusa, que chora se desculpando pelo que aconteceu com Mimori, porém essa é uma política rígida do reino de Alion. Porém não é o momento para tristeza, já que o ritual ainda está em andamento, pois nos dias em que Sogou passou dormindo, todos os outros partiram para a floresta em um teste para ver se conseguiriam derrotar um monstro. No entanto, vários não conseguiram e por consequência foram convidados a se retirarem, pois essa é a política do reino. Sogou não gosta nem um pouco da política daquele reino, que a deusa compreende, já que parte de ser uma deusa envolve aceitar pequenas divergências de opinião, mas mesmo assim é necessário se livrar daquilo que não tem valor algum. Nisso Sogou questiona se um herói classe S tem valor, o que a deusa confirma. Então Sogou faz uma proposta contando que irá cumprir seu dever como heroína classe S de tal forma que irá compensar aqueles que foram eliminados no teste, mas em troca quer que a deusa pare de descartar as pessoas, o que ela considera um acordo muito justo, e deseja apertar sua mão em sinal de reconciliação, aproveitando para se desculpar pelo soco mesmo que tivesse feito apenas para evitar a histeria. Na saída, Sogou olha para sua mão, refletindo que a deusa possui mãos tão frias quanto o gelo. Enquanto isso, uma garota corre rapidamente pela floresta tentando despistar alguém, mas eles seguem em seu encalço, vendo que a garota pode ser rápida, mas é péssima em se esconder, e o baixinho avisa que estão apenas começando suas preliminares, pois quando a acharem ele irá se divertir muito. Nisso seu amigo acha que devem começar gravando a verdade em sua alma para que ela veja que qualquer tentativa de fuga é inútil contra eles, os vigilantes sagrados. Já Mimori observa seus status, percebendo que seu MP é excepcionalmente alto e agora ele já consegue dispersar ou paralisar em qualquer parte do corpo, deixando apenas uma região se mover. O mesmo ocorre com seu envenenar, que agora pode tornar não letal ou dispersar, e pensa em testar isso em algum monstro caso encontre. Nisso vai à floresta pensando em arranjar uma espada ou alguém que sirva de linha de frente para ele. Nisso acaba encontrando um pequeno slime que está cercado, ficando triste ao ver que o pequenino não vai conseguir se salvar, porém ele consegue dar a volta por cima, deixando Mimori contente, que aparece paralisando todos e jogando um veneno que lhe torna não letal, então os solta para que fujam. E ao olhar para o pequenino, conta tê-lo paralisado, mas não possui a intenção de lhe fazer mal, por isso já vai soltá-lo, mas antes disso se desculpa por não tê-lo ajudado antes, mas ficou feliz ao vê-lo se defender sozinho, por isso espera que ele não o ataque quando cancelar ou paralisar. Então o liberta e vai embora, porém o slime começa a segui-lo e vendo que ele é um desajustado também decide ficar com ele. Enquanto isso, a garota percebe que seus inimigos continuam a perseguindo à espera do momento em que sua energia vai se esgotar. Já Mimori fica feliz por ter feito amizade com o slime, já que ele pode observar a retaguarda, e enquanto lê seu livro acha uma parte que mostra como fortalecer monstros e um texto sobre como aprimorar slimes. Entendendo o motivo de Angli para esconder aquilo até o fim, isso conta ao slime estar numa jornada de vingança. Por isso, se o pequenino decidir ficar, terá que se alinhar com seu ego, que o slime entende, e ele decide que já é hora de ir embora, chamando o slime de Pijimaru, um nome que ele acaba gostando muito, e reflete que usará tudo que estiver a seu alcance para derrotar aquela deusa, mesmo que tenham que ser magias e artes proibidas. Nisso a garota continua fugindo e vendo que seus perseguidores diminuíram a distância entre eles, percebe que não tem outra escolha e decide lutar, contando estar procurando o traje dos espíritos. E por
por esse pacto ela oferece o seu sono como pagamento, então invoca o traje de espírito. Nisso os vigilantes acabam se encontrando com Mimori no meio do caminho, mandando deixar todos os seus pertences e coisas de valor, e assim ele será poupado. Mas o outro está decidido a ceifá-lo mesmo assim, já que ainda não testou sua espada nova em um humano. Então o mandam ir rápido, já que a garota deve estar ficando sem energia. E o outro acha que a parte legal de lidar com homens é que não se perde tempo divertindo-se com eles antes de finalizá-los. E deseja logo achar aquela garota para que possam gastar o dinheiro da recompensa em uma casa noturna. Porém o outro dá a ideia de pegarem alguma garota em uma cidade vizinha para se divertirem por alguns meses antes de quebrá-la, mas o outro não curte essa ideia, se lembrando que ele as quebra muito rápido. Então eles continuam falando sobre coisas que querem fazer com as garotas, enquanto falam Mimori tenta sair de fininho, mas todos ainda estão prestando atenção nele. E ele fica desesperado implorando por sua vida, mas o homem não liga e parte para cima decidido a testar sua espada. Então Mimori usa a paralisação, verificando que suas habilidades funcionam em humanos menos naquela deusa. Então começa a xingar aquelas pessoas, os comparando aos monstros que já enfrentou. Desse modo ele não vai se sentir mal em acabar com eles. Nisso seu slime concorda com ele. Então Mimori conjura seu envenenar neles e após acabar com a luta sente a presença de mais alguém por perto. Enquanto isso a garota percebe que as presenças que a perseguiam agora sumiram, o que a leva a questionar se teriam sido ocultadas. Então sente uma presença fraca e inquietante ao seu redor que deixam os espíritos assustados, e ao atacar descobre que era um slime. Nisso Mimori a paralisa, contando ter percebido sua vontade de atacar, mas como notou algo mais decidiu conversar com ela, mantendo paralisada por precaução, e segue contando estar perdido naquele lugar desconhecido, por isso espera que ela possa lhe ajudar dando algumas informações. Nisso ela pergunta sobre os outros rapazes, fazendo Mimori questionar se eram seus amigos, o que ela nega, e ele decide remover a paralisação na parte da cabeça, permitindo que ela mova apenas sua boca, por ele ainda estar desconfiado. E conta que isso se deve a tudo que ele passou no caminho, por isso não vai confiar em ninguém tão facilmente. A garota entende, mas antes de responder suas perguntas pergunta se ele se encontrou com um grupo de 4 pessoas que vinham atrás, o que Mimori afirma contando tê-los derrotado. O que deixa a garota surpresa, querendo saber se ele realmente fez isso sozinho, o que ele nega, pois teve a ajuda de um companheiro que não irá revelar no momento. Então ela agradece, pois não sentiu nenhuma falsidade nas palavras do rapaz, por isso irá responder suas perguntas de bom grado, afinal ele a salvou. E ele nota que ela não parece ser uma pessoa ruim, afirmando que ela conquistou um pouco de sua confiança, mas assim como ela existem coisas das quais ele prefere não falar, por isso é melhor que eles não fiquem sondando um ao outro. Então começa a fazer diversas perguntas, se informando de que não está em Alion e sim numa floresta ao sul do reino de Usa. E por fim pergunta se ela conhece o que está escrito naquele pergaminho, e ao vê-lo ela reconhece aqueles escritos antigos, mas não sabe lê-los, deixando Mimori decepcionado por ter que pesquisar da maneira mais difícil. Então ela diz saber de alguém que talvez saiba ler aqueles escritos, pois essa pessoa já foi conhecida como a bruxa dos tabus. Mas por ter um conhecimento tão vasto sobre tudo que é proibido neste mundo, ela foi considerada muito perigosa e acabou sendo expulsa de sua terra natal. Portanto, caso ele queira vê-la, deverá ir à terra dos monstros de olhos dourados. Ao ouvir isso ele agradece e ela acha que agora pode dizer que pagou sua dívida por ele ter salvo sua vida, mas ele prefere dizer que estão empatados agora e avisa que agora irão se separar. O que a garota compreende, achando tudo certo desde que ele já tenha sanado suas dúvidas, e ao ouvi-la ele percebe uma honestidade genuína na garota que o faz se recordar de sua tia pela simpatia e preocupação. Então avisa que o efeito da paralisia cessará em alguns poucos minutos, porém ele não pode garantir sua segurança até lá e vai embora avisando que rezará para que a jornada da garota seja segura daqui pra frente. E conta ao seu slime que não mata sem necessidade, por isso agirá de acordo com suas próprias regras, mas acha que existe a chance da garota querer ir atrás dele para atacar quando puder se mover. Por isso pede a Pijimaru para que continue cuidando de suas costas. Nisso ele chega numa cidade onde a guarda percebe que ele não possui nenhuma arma e questiona se por acaso ele teria vindo atender ao chamado de conquistar as ruínas, o que ele confirma contando nunca testado em uma cidade tão próspera antes. E diz que Milza foi uma longa caminhada para ele, mas a guarda o corrige contando que não se chama Milza e sim Milza, achando um problema esse jeito que os caipiras falam, mas o deixa passar porque o Marquês quer que eles permitam que entre o maior número possível de mercenários que se dirigem às ruínas. Então ele passa refletindo que nem sequer houve uma revista e percebe que as coisas estão indo muito bem. Então chega uma estalagem onde o dono do lugar tenta lhe cobrar muito caro por um quarto privativo, mas percebe que o dono do lugar não está lhe olhando com bons olhos por causa do seu estado. Então conta que como sua viagem foi muito longa, sua roupa acabou ficando daquele jeito. Então diz que pode ser muito útil se ele lhe informar um lugar onde ele pode comer e lavar sua roupa. Ao ver o dinheiro, o dono fica muito animado e pergunta
seu nome, o que Mimori diz ser Hachiskol. Mais tarde ele se para passear percebendo que ninguém está suspeitando de um forasteiro, então nota um monte de lojas típicas que ele esperaria encontrar em uma cidade de fantasia ocidental. Se questionando se alguma delas poderia lhe vender itens, então acaba se encontrando com uma guilda de aventureiros. Após isso ele decide comer, se surpreendendo com o gosto da comida daquele mundo que é muito saborosa. E acha aquele lugar ótimo, pois como os ânimos estão exaltados e todos estão falando alto, ele pode coletar informações com maior facilidade. Então o homem conta que o reino é repleto de exércitos monstruosos e questiona quem eles acham que é o exército mais poderoso. Então sugere que possa ser o exército brilhante por eles terem a fama de serem invictos, mas o outro duvida por existir a Ordem do Lobo Branco ao norte e a Ordem Sagrada da Expurgação ao oeste. E além disso, seu próprio reino também possui uma ordem chamada de Ordem dos Caçadores Monstruosos. Mas acaba chegando na conclusão de que os mais fortes com certeza devem ser os Cavaleiros dos Dragões Negros, que possuem 5 dragões que sozinhos rivalizam com qualquer exército, e entre eles existe o homem mais forte da humanidade, conhecido como o Caçador de Heróis. Então Mimori leva um pouco de comida para seu amigo, refletindo que sua prioridade nesse momento deve ser encontrar alguém que possa ler o pergaminho de magia proibida, o que significa que ele deve encontrar aquela bruxa escondida na terra dos monstros de olhos dourados. E além disso, ele também deseja fazer a receita para aprimoramento de monstros para melhorar as habilidades de Pegmaru. Então se lembra daqueles homens falando que a cidade está muito animada desde que o Marquês pediu a conquista das ruínas, vendo que sempre que um novo andar é descoberto tudo fica agitado. E percebe que em seu livro pode um esqueleto rei que existe justamente naquelas ruínas para criar a fórmula de aprimoramento. No dia seguinte o Marquês dá as boas-vindas a todos e promete pagar 300 moedas de ouro a quem lhe trouxer o cálice do dragão que está nas profundezas do último andar da ruína. Além disso, também promete pagar um bom dinheiro por qualquer tesouro que eles trouxerem e permite que eles fiquem com qualquer material de monstro que conseguirem. Então eles se enfileiram para começar os registros, mas um homem começa a perturbar uma mulher achando ela muito linda e pergunta se por acaso ela possui algum nome famoso. Nisso ela pergunta o que ele quer e o homem acha que sua voz é muito linda, como se fosse a capitã paladina de uma certa nação, o que acaba criando burburinho entre os participantes que questionam se ela pode ser as Ashraia Elfes, capitã dos cavaleiros com a cabeça prêmio. E o rapaz conta que aquela mulher realmente é muito linda, mas apesar de ter a convidado para jantar, a mulher lhe tratou com muito desdém, mas a garota diz nunca tê-lo conhecido, deixando o rapaz irritado vendo que ela está lhe ignorando e tratando com total desinteresse como foi da última vez. No entanto, graças a isso o rosto dela ficou gravado em sua memória juntamente com aqueles opais enormes. Mas ela continua afirmando não conhecê-lo e ele fala de suas orelhas, pois todos os elfos possuem orelhas pontudas e há pouquíssimos elfos naquele reino. E como todos sabem, a ex-capitã de um certo país que está em fuga é uma elfa conhecida como Princesa Cavaleira. Por isso mesmo que ela tente se disfarçar, suas orelhas revelarão sua identidade, então puxa seu capuz achando ter revelado a Princesa Cavaleira. No entanto, quando olha percebe que ela não possui orelhas pontudas e tem um rosto um pouco diferente do que lembrava. Nisso ela se apresenta como Misty Balucas, perguntando se ele estaria satisfeito agora, fazendo o cara ir embora com raiva, prometendo se vingar, enquanto todos ficam decepcionados por todo esse alvoroço ter sido por nada. E Mimori percebe que ela é a garota da floresta. Após isso ele sai refletindo que precisa fazer umas compras e a mulher vai ao seu lado questionando se ele também teria vindo por causa do chamado, que ele confirma achando um saco o que aconteceu agora há pouco com ela, e avisa que ela deveria ter mais cuidado pois o homem estava vermelho de raiva. E ela conta que às vezes acaba se encontrando com pessoas assim, mas geralmente eles mantêm distância em vez de tentar conquistar seu afeto. Mimori entende que ela está tentando ao máximo evitar interações, mas decide lhe pedir para que lhe ajude a comprar itens para que não seja enganado pelo vendedor e em troca dará um bom pagamento à garota. E como ela está precisando de fundos para a viagem, acaba achando aquela proposta muito boa, então fecha um acordo se apresentando com seus nomes falsos. Ao notar isso, ele revela que está tudo bem usarem pseudonimos, pois ambos possuem segredos, portanto não possuem motivos para contarem seus nomes reais. Então partem para a loja onde compra alguns itens e paga a garota lhe agradecendo pela ajuda, o que a deixa surpresa por estar recebendo mais do que esperava, mas Mimori acha que está tudo bem, pois graças à sua ajuda conseguiu economizar 3 moedas de prata. Nisso ela agradece e se despede, mas acaba caindo e ao pegá-la Mimori nota as suas olheiras, fazendo a garota revelar que não dorme bem já há um bom tempo, mas está bem e vai embora. E Mimori decide que agora devem começar a explorar a ruína, mas ao chegar lá ouve gritos desesperados de pessoas fugindo de um monstro que ele nota ser uma versão menor dos minotauros da outra ruína e rapidamente acaba com ele aproveitando para testar sua adaga. Vendo que os monstros dessa ruína são bem menos resistentes que os da ruína do descarte, então os aventureiros voltam com ajuda, ficando surpresos ao ver
verem o monstro caído questionando como foi derrotado sem nenhum ferimento e entram em choque percebendo que ele deve ter caído apenas com um ferimento de adaga. Enquanto isso Mimori olha seus status percebendo que não está ganhando muita experiência naquele local e além disso os monstros não emitem muita ameaça. Um pouco mais à frente encontra o homem de mais cedo contratando 2 mercenários para que eliminem a garota que o humilhou avisando que caso ela se arrependa eles não a matem de imediato. E decide que irá transformá-la em ração de monstros depois que fizerem isso. No entanto os rapazes acham muito desperdício apenas cumprirem o serviço assim sendo que ela é muito bonita então decidem que irão se divertir primeiro. Nisso Mimori aparece achando eles um grupo sem salvação e eles decidem acabar com o rapaz pois é muito comum algumas pessoas sumirem em meio às ruínas. No entanto ele pede para que poupem sua vida o que faz o homem rir e parte para cima mas é paralisado ficando em choque. E Mimori sente vontade de vomitar sentindo o gosto de sua própria vilania entendendo que deva ser porque isso faz lembrar de seus pais. Então aplica o envenenar achando estranhamente satisfatório exterminar seres como eles. Nisso o homem jura que irá fazê-lo se arrepender mas Mimori apenas ri de sua cara deixando-se tornar ração de monstros. Um pouco mais à frente ele percebe que vai chegar no próximo andar se descer mais um pouco então decide voltar um andar e tirar um cochilo e ao acordar agradece seu amigo por ter ficado de olho em tudo. No entanto ao sair do quarto se depara com um grupo de mercenários que relatam o fato estranho que está acontecendo com os monstros que estão caindo misteriosamente com a pele pálida sem sinais de combate. Até mesmo no andar seguinte onde foram os primeiros a chegar e como líder daquele grupo ela preza pela vida de seus companheiros por isso irão sair da ruína e convida Mimori para ir com eles o que o rapaz recusa. Estando decidido a seguir em frente reflete que eles devem estar falando dos monstros que ele derrotou com sua habilidade e acha benéfico que a notícia se espalhe assim terá menos pessoas naquele local. Então chega a um salão onde está o cálice do olho de dragão sendo vigiado por uma estátua que ele supõe que irá se mexer assim que ele tocar no cálice. Por isso trata de cuidar da criatura primeiro e pega o cálice enquanto a criatura é derrotada. Nisso a garota surge ficando surpresa pois achava que seria a primeira a chegar já que todos os outros aventureiros recuaram. E Mimori decide lhe dar o cálice vendo que ela precisa daquilo deixando a garota em choque questionando o que ele quer em troca mas ele não deseja nada. Mas ela acha que não pode aceitar isso de graça para não manchar sua honra porém Mimori insiste que ela aceite vendo que a garota está com pressa. E além disso parece estar tão cansada que poderia desmaiar a qualquer momento. Ela continua dizendo que não pode simplesmente aceitar de graça mas Mimori conta que seu pseudônimo Hachisko é um cara extremamente gentil principalmente com garotas bonitas. E revela que seu verdadeiro objetivo é um monstro que se encontra abaixo daquele andar revelando que o chamado para conquistar ruína apenas coincidiu com seu tempo naquele lugar. Sendo assim a garota pede para protegê-lo pois tudo o que pode oferecer naquele momento é sua habilidade com a espada e jura que não será um peso morto nessa viagem. Vendo a motivação da garota em pagar suas dívidas ele decide aceitar mas impõe algumas condições. A primeira é que ele não devem fazer perguntas um sobre o outro sendo apenas um guarda-costas e um cliente. A segunda é que talvez ele não volte à superfície em apenas um dia portanto se ela decidir voltar à superfície voltará por conta própria sozinha sendo assim ele não será responsável por ela. Ela compreende as condições e decide que irá protegê-lo mesmo que custe a sua vida. Então eles avançam por aquele andar onde a garota segue destruindo os monstros com muita facilidade e Mimori a parabeniza aproveitando para perguntar sobre os monstros. Nisso a garota explica que os monstros de olhos dourados possuem muita experiência e são conhecidos como a presa perfeita para os heróis de outro mundo subirem de nível, pois aparentemente eles não ganham experiência ao matar outras pessoas. Ao ouvir isso Mimori entende porque dele não ter ganhado experiência ao derrotar aquele grupo. Então ele pergunta como são vistos monstros sem olhos dourados o que ela responde serem monstros comuns sendo alguns deles capazes de manter um bom relacionamento com humanos. E além disso o Rei Demônio irradia uma energia especial conhecida como essência do Rei Demônio que influencia os monstros deixando eles com olhos dourados fazendo com que fiquem muito mais agressivos. Nisso Mimori reflete sobre esses olhos dourados e o herói de aura dourada notando que essa tonalidade dourada deve ser algum tipo de sinal. Então abre a porta de um salão porém a garota sente a presença de um monstro que não se importou muito por ele não ser forte mas a presença continua próximo. Nisso Pijimaru aparece e Mimori conta que são amigos o apresentando a garota que o acha muito fofo. Então Mimori decide que farão uma pausa para que ela possa dormir um pouco o que a garota recusa então ele pede para que ela apenas se deite um pouco para não acabar desmaiando no meio do caminho. Mas assim que deita ele joga a sua habilidade de sono para que descanse um pouco então a magia de disfarce dela se desfaz revelando que ela é mesmo a ex-capitã do Sacro Império Neia Serazachai. Já na floresta um grupo acha os restos dos outros mercenários que foram comidos por monstros constatando que realmente 4 vigilantes sagrados foram derrotados rapidamente e questionam quem
quem poderia ter feito aquilo. O que o líder supõe ter sido a elfa usando seu traje de espírito, questionando se ela poderá lhe dar um pouco de emoção. Momentos depois a elfa acorda assustada, pois o efeito do pacto ainda não deveria ter acabado. Nisso Mimori, que fingia dormir, se levanta. Em seguida ambos vão até a sala do boss, percebendo que está completamente vazia, então ouvem um som e a criatura sai pela parede, deixando Mimori surpreso, constatando que aquele ser é realmente muito superior aos outros monstros da ruína. Nisso sua amiga avisa que talvez possam derrotá-lo caso destruam a placa sob seu queixo, que é um possível ponto fraco, e relata que esse monstro é muito mais forte que os monstros comuns e a ordem dos tigres de sabre. Por isso talvez ela não possa lidar com ele, e a criatura observa, notando que ela é a única real ameaça naquela sala. Então a garota avisa que irá usar um poder que aumenta suas habilidades, além de criar um armamento único, porém esse é um poder que ela deseja manter em segredo, por isso pede a Mimori para que não conte a ninguém. Mas o rapaz intervém usando sua habilidade de paralisia e veneno na criatura, deixando a elfa boquiaberta. Após isso ele pega um dos ossos, verificando que possui o que deseja, e avisa a garota que agora retornarão à superfície, e lá ele responderá todas as perguntas que puder, fazendo-se questionar se por acaso seu rosto teria lhe entregado. Ao se afastar do esqueleto, Pijimaru sente algo, fazendo Mimori ir verificar, descobrindo uma espécie de embrulho de pano com um selo mágico, que ao ser desfeito revela um ovo de alguma criatura, que ele questiona seu amigo se devem levar com eles, o que Pijimaru confirma, então partem para a superfície. Em outro lugar um grupo de guerreiros foge em pânico de um grupo de esqueletos, enquanto uma lamenta pela sua mão perdida e sua amiga tenta confortá-la, avisando que a deusa talvez possa ajudá-la. Ao ver aquela situação, a heroína decide ganhar o máximo de tempo possível para que seus companheiros possam fugir, porém outro herói aparece cheio de si, partindo para cima do esqueleto com suas habilidades. E seu amigo dispara uma explosão dracônica que não só destrói o esqueleto, como também quase acerta as garotas, que são salvas por pouco. E reflete que apesar dos esqueletos serem muito fortes, ele é muito superior a todos os monstros, e verifica seus status, percebendo que agora está no nível 24. Enquanto isso a elfa mostra o cálice que conseguiu nas ruínas, deixando todos impressionados com o feito. Após isso vai avisar Mimori que no dia seguinte haverá uma grande recepção na qual receberá sua recompensa, por isso ficará na estalagem por mais uma noite. Vendo que a garota estará livre até a hora da recepção, Mimori pede para conversarem a sós, marcando um encontro em seu quarto às 8 horas. O que deixa a elfa impressionada, vendo que ele toma decisões bem rápido, e concorda lhe agradecendo novamente pelo cálice. Naquela noite ele termina de fazer a poção de aprimoramento de monstro que deseja usar em Pijimaru mais tarde. Nisso a elfa bate em sua porta, fazendo Mimori notar que ela chegou exatamente no horário marcado. Então expressa a elfa seu desejo de contratá-la como guarda-costas, por achar que ela possa estar interessada em ganhar mais dinheiro, mas sugere que talvez ela possa estar mais interessada em viajar apenas com o dinheiro da recompensa pelo cálice, refletindo que está jogando sujo ao fazê-la pensar nisso. E explica a garota que seu objetivo é encontrar a bruxa dos tabus, por isso está indo para a terra dos monstros de olhos dourados, e como sabe que haverá muitos ataques de monstros, ele se sentiria melhor se houvesse um espadachim habilidoso lhe protegendo, assim como ela fizera nas ruínas, e revela sempre ter pensado em contratar alguém para esse serviço, tendo tido sorte de encontrá-la, pois se encaixa perfeitamente. Nisso a garota explica estar numa jornada para o ducado de Yonato, por isso cortar caminho pela terra dos monstros de olhos dourados seria muito benéfico para si também, porém existe algo que a impede. Ao ver aquilo, Mimori reflete que vai ter que usar suas táticas de manipulação, apesar de não gostar disso, e conta que eles não precisam ir por aquele caminho se ela não quiser. Então pede para fazer uma pergunta, a garota lhe chamando de Seras, seu nome verdadeiro, que ela prontamente atende, notando que acabou de entregar sua identidade, e pergunta como ele sabia. Nisso Mimori explica ter usado sua habilidade na caverna para que a garota dormisse, e desse modo o feitiço dela se quebrou, revelando sua identidade. Então pergunta se o motivo dela estar tão hesitante seria para não revelar sua identidade, afinal se viajassem juntos ocultar tal coisa seria muito difícil, já que ela não pode dormir nessa forma. Nisso ela explica usar o poder dos espíritos para ocultar sua identidade, mas em troca precisa oferecer a ele sua vontade de dormir, por isso acaba voltando ao normal quando dorme. E explica que o motivo pelo qual estava sendo perseguida pelos vigilantes sagrados foi porque eles a pegaram desprevenida vendo sua verdadeira forma, mas graças a Mimori agora ela pode viajar com mais segurança, por isso é grata a ele. E mostra sua verdadeira forma, pois acredita que Mimori é um homem digno de confiança. Ao ouvir isso, Mimori decide contar seu nome verdadeiro como demonstração de confiança, e pede para que ela não conte a ninguém, pois ele também não irá revelar o dela, refletindo que essa também é outra maneira de prendê-la, utilizando-se da confiança estabelecida. Feito isso, a garota se apresenta novamente, jurando acompanhá-lo até a terra dos monstros de olhos dourados. Então Mimori decide lhe dar uma gema como pagamento adiantado, porém ao pegá-la a elfa fica assustada, pois
aquilo não é uma simples gema. Se tratando de uma gema de dragão azul, o que deixa Mimori confuso, e ela explica que esse tipo de joia é extremamente rara, crescendo apenas dentro dos lendários dragões de olhos azuis. E como não há nenhuma circulando no mercado, o valor daquela gema supera facilmente o valor do cálice do olho de dragão. Por isso ela não pode aceitar aquilo e o avisa para não dar isso assim levianamente, deixando Mimori impressionado com a atitude, e joga a gema de volta, pois agora aquilo já pertence a ela e caso não queira deve jogar no lixo, a fazendo aceitar relutantemente, o chamando pelo nome. Nisso ele comenta que aquilo é um pagamento mais que o suficiente para o serviço e pede para que ela continue lhe chamando de Hati por enquanto, e ele também continuará a chamando por seu nome falso. O que a elfa compreende e avisa que ainda está sendo perseguida por algumas pessoas e ainda há segredos que não revelou ao rapaz. No entanto, Mimori não tem a menor intenção de investigar seu passado e como empregador apenas deseja que ela esteja em sua melhor forma para ser sua guarda-costas. O que ela compreende acha ele uma pessoa muito gentil. Já em seu quarto ela se banha refletindo que deveria ter feito isso antes de se encontrar com Mimori e se recordando dele avisando não querer investigar seu passado, e decide que irá acreditar nele assim como fez com a princesa. No dia seguinte alguns homens começam a insinuar coisas sobre a garota, contando terem lhe visto sair tarde da noite do quarto de Mimori, o que a deixa com raiva, mas Mimori a contém pois não vale a pena gastar sua energia nisso, fazendo a elfa notar o quão maduro ele é. Nisso ele lhe pergunta se por acaso sabe algo da magia proibida, o que ela confirma, e Mimori reflete que ela costuma levar a mão ao peito quando fala, e a garota segue explicando que esse tipo de magia é proibido por ordem da deusa Vissil, se tratando de alguns feitiços antigos muito específicos, levando Mimori a crer que se ela proibiu esses feitiços significa que são perigosos para ela, e Serai se desculpa por não saber mais do que isso, mas Mimori diz estar tudo bem, o que deixa a elfa muito agradecida, e Mimori a pede para não ser tão formal só por causa de um agradecimento. Nisso ela nota que essa é a primeira vez que ele lhe agradece com sinceridade, por isso ficou se sentindo um pouco tímida. Após isso ela se despede indo para a cerimônia, que tem previsão de acabar às 13 horas, e ele conta que irá esperar do lado de fora da pousada. Então se dirige à floresta para iniciar o aprimoramento de Pijimaru. Já no castelo todos estão comemorando enquanto o conde diz ter convidado um mago especializado em quebrar magias de ilusão para que possam verificar a veracidade do cálice trazido pela Lady Balucas. Já do lado de fora Mimori fica preocupado ao ver que a garota ainda não está lá no horário combinado. Enquanto isso a deusa comenta sobre os momentos difíceis que a heroína passou contra os esqueletos, mas a garota só deseja saber de sua amiga, que a deusa revela que irá ficar bem pois irá usar sua magia para colocar a mão de volta no lugar. No entanto ela não pode usar essa magia em qualquer um e só irá fazer isso pela garota ser uma rank B, e caso fosse um rank abaixo não receberia tal ajuda. Então questiona se por acaso Sogou não deseja se juntar ao grupo de Kirihara, fazendo a garota se recordar do que aconteceu, dizendo não se imaginar no mesmo grupo que ele. Então a deusa explica que o egoísmo de Sogou está acabando com a harmonia daquela classe, deixando Sogou desesperada tentando se explicar, mas a deusa acha que isso deve ser culpa de sua orientação insuficiente. Nisso Sogou se desculpa, porém ainda assim não irá se juntar a Kirihara, fazendo a deusa lembrar que fazer isso pode significar dar as costas a um mundo que precisa dela, mas a garota conta ainda estar cumprindo seu dever como rank S da sua forma. Então a deusa decide lhe confiar todos os alunos que não conseguiram passar nas provas, pois se uma classe S os treinar certamente ficarão tão fortes quanto 100 homens, o que deixa a garota desesperada, pois já haviam combinado que ela lutaria no lugar deles. Porém Vicious conta ter recebido um decreto real que manda eliminar todos os heróis fracos e ela não tem como mudar isso. Por isso caso Sogou recuse cuidar deles ela os eliminará, o que faz com que Sogou acabe aceitando a proposta e sai com raiva. Porém antes que vá, Vicious lhe avisa que quando um deles se mostrar um obstáculo a garota pode ser forçada a enfrentar uma realidade cruel, mas sabe que Sogou ficará bem, afinal os humanos sempre se fortalecem enfrentando a realidade. Nisso a garota parte enquanto a deusa acha um incômodo. Enquanto isso Mimori nota que já passou muito do horário que havia marcado com sua amiga e pede a Pijimaru para gritar 2 vezes se acha que ela os abandonou sem dizer nada, e grite uma vez se ele acha que deve ter acontecido algo. Ao ouvir seu amigo gritar somente uma vez ele decide ir atrás dela, pois caso ela não quisesse viajar com eles provavelmente teria dito. Então houve um grupo comentando terem descoberto a princesa fugitiva no castelo com o cálice óleo do dragão, e após isso ela fugiu para a floresta, o que faz o outro rapaz querer ir atrás dela. Porém o outro homem avisa que não devem fazer isso para não se envolverem, então os cavaleiros do dragão negro surgem indo atrás da garota. Já na floresta a garota percebe que não vai conseguir fugir e usa sua habilidade para derrubar o primeiro dragão. Em seguida acerta o segundo, vendo que por causa da magia quebra de ilusões seu espírito está desorientado, por isso não pode se transformar até que ele se recupere. Então consegue derrubar o terceiro cavaleiro, notando que se
um soldado médio já é forte assim, então os de elite devem ser incrivelmente fortes. Nisso ela defende um ataque pelas costas, percebendo que o dragão é apenas um chamariz, e se dirige ao seu verdadeiro inimigo, que se apresenta como o vice-capitão dos 5 dragões, e avisa que tudo irá acabar agora, fazendo a garota notar que, sem poder acessar seu traje, terá que se valer apenas de seus espíritos disponíveis. Então entram num embate de lâminas, comentando ter achado que o pessoal a queria como prisioneira, questionado se agora desejam ela sem vida. Nisso o vice-capitão revela que sua equipe está sob ordens secretas e não importa que ela tenha um corpo tão suculento quanto o mel, ainda existem muitas pessoas que a desejam sem vida. Nisso a princesa acaba não aguentando e cai, pedindo ao rapaz para que seja rápido, porém ele decide que irá fazer indecências com seu corpo antes disso. Então tem seu corpo totalmente paralisado por Mimori, que chega avisando que a garota está atrasada e joga um veneno não letal no rapaz. Nisso a garota pergunta o que ele veio fazer ali, o que ele responde ter vindo lhe procurar, porém não foi a isso que a garota se referiu. Então Mimori joga a sua habilidade de sono no rapaz para que possam conversar sem serem ouvidos. Então a garota explica que caso ele fique junto dela também acabará sendo perseguido pelos cavaleiros do dragão negro, por isso decide devolver seu pagamento e anular o acordo. Então Mimori lhe joga seu saco de gemas, comentando que será muito difícil achar uma guarda tão forte quanto ela, e Amanda tirar suas roupas naquele lugar, deixando a garota assustada, mas explica que como o pessoal da cidade já lhe viu com aquela roupa, ela deve trocar para não ser reconhecida, e se desculpa por fazer ela pensar outra coisa, e decide lhe fazer uma proposta, dando a ideia da garota negociar com a bruxa dos tabus, pedindo asilo, pois como ninguém descobriu onde ela mora, ninguém poderá achar a garota. E como está indo para a terra dos monstros de olhos dourados para aprender mais sobre a escrita antiga, pergunta se o contrato deles ainda está de pé, o que deixa Seras confusa, tentando entender o porquê do rapaz estar se esforçando tanto por ela. E Mimori conta que a garota o faz se lembrar de sua tia, que é uma pessoa muito doce e amável, por isso abandoná-la ali seria o mesmo que abandonar sua tia. Então, após o dragão ir de base, ele remove a habilidade de sono, despertando o homem, e avisa que caso o rapaz responda suas perguntas receberá piedade. No entanto, o rapaz começa a vociferar bravatas, enquanto Mimori reflete realmente estar falando a verdade, pois caso queira basta deixar a configuração de veneno e não letal, e assim poupará o rapaz. Nisso a princesa pergunta quem está desejando findar sua vida, e mesmo sabendo que não pode contar, o cavaleiro decide revelar apenas para poder ver a cara que a princesa fará quando descobrir a verdade. Porém acaba sendo atingido por uma lança de outros cavaleiros que se encontram fora do alcance de Mimori, e repara no cabelo branco como a neve do cavaleiro e seus olhos rubros como sangue. Nisso o homem decide se apresentar como Sivit, o homem que todos conhecem como o mais forte da humanidade. Enquanto isso, o rei desperta de um pesadelo no qual Sivit pede para que ele renuncie à garota e entregue a ele. Então Seras reconhece eles como sendo os 5 dragões, porém Mimori nota está faltando um, e Sivit revela ter acabado de eliminá-lo. Nisso seu colega questiona se havia mesmo necessidade de fazer isso, e Sivit o avisa que não devem se empolgar demais ao fazer um trabalho, questionando se por acaso teria sido Ortola quem ordenou isso. Nisso vemos o homem enlouquecendo em seu quarto, contando que tudo na elfa foi responsável por lhe tirar de sua forma debilitada pela idade, lhe transformando em um homem cheio de vigor. E por gostar muito dela não opõe resistência à sua fuga. No entanto, a mera ideia de saber que alguém um dia irá profanar o seu corpo puro enlouquece, pois não pode permitir que algo assim aconteça. E já que ele não pode tê-la, então acha melhor que ninguém a tenha. Seras fica em choque ao entender que o imperador sempre a quis, e Sivit revela que o outro rapaz iria atrapalhar muito nesse momento, por isso aproveitou para lhe dar logo um fim, e mesmo que ele tivesse desviado não o permitiria viver. Mas Mimori sabe que o homem jamais iria se esquivar, já que estava sob domínio da paralisação. Nisso o vice-capitão pergunta o que farão agora com a elfa, já que o imperador lhes deixou a opção de escolha. Por isso sugere dar ela como prêmio para seus soldados para se divertirem antes de acabar com ela, mas o outro considera que isso pode acabar virando um problema, já que o antigo imperador do Sacro Império pediu explicitamente para que tragam o corpo dela com a pureza intacta, e explica a elfa que o imperador não pode partir em paz enquanto ela estiver viva, por isso devem acabar com a garota. O que faz a garota cair incrédula, porém nem tudo está perdido, pois Sivit deseja lhe dar a oportunidade de salvar sua vida participando de um duelo contra ele, e caso a garota vença poderá sair viva. E como o traje do capitão é muito renomado naquele império, para ele seria uma honra poder testar o potencial do traje da princesa em um combate. Porém isso era o que ele pretendia até agora há pouco, pois no momento se encontra muito interessado no rapaz que a acompanha, questionando quem ele seria. Nisso Mimori começa a sentir como se tivesse uma lâmina apontada contra ele, e como seus inimigos ainda estão fora do seu alcance não pode fazer nada. Então começa a sorrir e conta ao homem se chamar Hatis, qual nome esse que Sivit logo reconhece como um pseudônimo, e entende que para o rapaz precisar esconder seu verdadeiro nome deve
deve existir uma boa história. E o vice-capitão questiona o motivo pelo qual Civid está perdendo seu tempo com aquele cara e Civid lhe questiona se por acaso não acha estranho um homem que não treme de medo diante dos 5 dragões. E além disso supõe que talvez ele possa estar esperando uma chance para lhes atacar. E mesmo sabendo que nessa situação qualquer movimento em falso será o suficiente para causar seu fim, o pequeno rapaz continua sorrindo, que deixa Civid ainda mais intrigado. Nisso Mimori entende que precisa fazer tudo com calma e não se desesperar, então pergunta se por acaso Civid estaria procurando alguém que o satisfaça, o que o homem confirma. Então Mimori questiona o porquê dele não atacar os oponentes fortes que circulam pela terra, como por exemplo a deusa de Alion. Porém Civid revela que sua terra forjou uma aliança com Alion, por isso ele não pode atacá-los. No entanto, acredita nos heróis que ela invocou de outro mundo, pois graças à bênção da deusa esses heróis rapidamente chegam no auge de seu poder e assim em algum momento aparecerá um capaz de enfrentá-lo. Enquanto fala, Mimori reflete que aquele homem realmente merece o título de mais forte da humanidade, pois seu único desejo é o de lutar com pessoas mais fortes. Então Civid segue contando ter perdido totalmente o interesse na princesa, por isso fará a bondade de entregar sua cabeça a Catleia, a princesa de Neia. Ela pergunta se ele teria mesmo coragem de fazer isso a uma princesa e Civid manda se calar, pois foi por causa dela que Bacchus mudou de postura e decidiu invadir Neia. E avisam a garota para não ficar surpresa, afinal ela já devia ter alguma noção disso, pois Bacchus só acabou com Neia por ordens da deusa, que mandou Neia entregar sua pequena paladina. Porém, como o Sacro Império recusou isso, acabou com sua derrota esmagadora, mas a princesa se recusa a acreditar. Nisso Civid conta que a coisa que mais acaba com seu interesse são aqueles que se recusam a lutar, pois por mais fraco que alguém seja, se for até ele lutará de bom grado, apesar de preferir que seus oponentes sejam fortes a tal ponto de poderem ameaçar sua vida. Ao ouvir isso, Mimori tem uma ideia de como irão sair vivos daquela situação e pergunta a Civid se ele realmente quer um adversário capaz de ameaçar sua vida, questionando também sobre a possibilidade de se tornar esse homem, pois como o próprio Civid havia dito, aqueles abençoados pela deusa logo alcançarão o limite de sua força, e revela seu verdadeiro nome, contando ser um herói de outro mundo, deixando todos em choque. Então Civid começa a entender o que havia sentido de errado com o rapaz e questiona o que veio fazer tão longe da terra da deusa. Nisso Mimori reflete sobre a habilidade de Civid de sentir mentiras, por isso como mentiras claras não funcionarão contra o homem, decide contar a verdade do seu jeito, revelando ser detentor de uma posição única entre seus companheiros heróis, por isso está agindo sozinho por ordens da deusa. O que Mimori sabe que não é bem uma mentira, mas deixa essa informação no ar para Civid interpretar da maneira que desejar. Nisso o rapaz questiona o motivo de Mimori agir de forma independente, o que ele revela ser devido ao seu nível ser totalmente diferente dos demais, por isso mandaram sozinho naquele local. O que deixa Civid impressionado e entusiasmado ao ver um homem que até mesmo a deusa reconhece como especial. Então questiona o que Mimori deseja com ele. Nisso Mimori pede para que ele poupe sua vida e em troca ficará muito mais forte e voltará com seu incrível poder para acabar com aquela deusa e matar o cavaleiro que tanto almeja por um adversário poderoso, deixando Civid em choque com tais convicções, perguntando como ele pretende fazer isso. Mimori então conta estar indo para a terra dos monstros de olhos dourados, seguindo um caminho diferente dos outros heróis, possibilidade essa que só foi possível graças à liberdade dada pela deusa Vicious, que lhe prometera que Alion não interviria em sua vida caso sobrevivesse às ruínas do descarte, o que não importa muito, pois de qualquer forma ainda pretende voltar até ela para cumprir sua vingança. Desse modo faz Civid entender que não existe a menor possibilidade dele fugir. Suas promessas deixam Civid animado, desejando ver o quanto aquele rapaz ficará forte, e espera que um dia, quando ele retornar, finalmente possa ter sua batalha até a morte que tanto aguarda. Por isso, com toda aquela energia no ar de promessas sangrentas sendo criadas, Civid permite que Touka Mimori parta em busca de seu objetivo, e após silenciarem a princesa elfa deixarão aquele local também. Porém Mimori não pode permitir que isso aconteça, pois precisa da garota para chegar à terra dos monstros de olhos dourados. E Civid questiona se ele levará a garota mesmo sem a aprovação da deusa. Mas Mimori informa que isso não desobedeceria a deusa, pois só está usando a garota para ficar mais forte, fazendo com que Civid caia no riso vendo tamanha coragem e decide ter piedade com a garota também, fazendo com que seu subordinado questione a decisão, mas ele explica que sempre podem acabar com ela após o duelo e manda que o rapaz calhe a boca ou será o próximo a ficar sem cabeça. E manda o vice-capitão avisar Green Hitter também sobre sua decisão, pois não quer que ninguém encoste naqueles dois. E revela que esse primeiro ato superou em muito suas expectativas, então parte ansioso pelo segundo ato em que lutará com Mimori, que está no chão satisfeito tendo conseguido fazer com que Civid os deixassem ir, e agora que estão todos em seu alcance aplica sua habilidade fazendo com que todos caiam no chão. E se desculpa com o capitão, pois não pretende alongar tanto sua história, pois ao contrário do que o capitão
então pensar é uma história de vingança. Por isso, pensando de forma lógica, aquele grupo não passa de um risco para ele, então irá eliminá-los e Sivit questiona o que ele fez com eles. E Mimori decide que é chegada a hora de dar um fim àquela dança, lançando sua habilidade em todos eles, que começam a passar mal. No entanto, Sivit continua tentando se mexer, deixando Mimori impressionado vendo que ele não é chamado de o mais forte do mundo à toa, pois essa é a segunda vez que vê alguém tentando se mexer após ser paralisado. Mas não adianta, já que se mover apenas acelera o efeito de suas habilidades, porém mesmo assim está surpreso, já que nunca viu alguém conseguir se mexer tanto após receber o combo de paralisia e veneno. Por isso precisa estar preparado para qualquer coisa até o homem bater as botas. Nisso um dos homens acaba morrendo, liberando um sinal para o esquadrão de prontidão. Porém ele não pretende fugir, estando decidido a ver os cavaleiros perecerem, e sua amiga diz que também ficará ao seu lado, afinal é sua guarda-costas e em troca irá aceitar todas as gemas que recebeu como prêmio. Então os soldados avistam seu capitão no chão, que tenta gritar para atacarem do céu usando suas últimas forças. Enquanto ele dá ordens, Mimori explica haver dois problemas com sua nova habilidade, sendo o primeiro o tempo que leva para entrar naquele estado e o segundo é a grande quantidade de MP que isso consome enquanto está ativa. Por isso esse poder que ganhou a partir da solução de aprimoramento de monstro é algo que só pode ser usado em combates curtos. Então cria diversos tentáculos a partir de Pijimaru, aplicando a paralisia nos soldados, explicando que quando estão nesse estado Pijimaru se torna uma extensão de seu próprio corpo. Portanto, enquanto estiverem conectados, a ponta mais distante se torna seu alcance efetivo. Então põe todos para dormir, evoluindo sua habilidade e ganhando as habilidades de congelar, escurecer e enlouquecer. E decide testar o enlouquecer, que faz o homem ter um surto de raiva que, quando combinada com a paralisia, é um combo perfeito para acabar com o inimigo rapidamente. Já no outro homem ele decide testar o escurecer, que tira totalmente sua visão, mergulhando em um mundo de trevas. E como eles queriam fazer coisas terríveis com sua amiga, conta não sentir o menor remorso em usá-los como cobaias para suas novas habilidades. Nisso as criaturas vão caindo enquanto seu nível sobe, então desativa a habilidade e decide aplicar de novo a paralisia em Sivit, reconhecendo o homem como alguém excepcionalmente forte. E o homem pergunta quem ele seria realmente, o que Mimori conta ser apenas um vingador, e assim finalmente Sivit cai. Após isso a elfa troca de roupa para disfarçar seu paradeiro e ele agradece a elfa por ter ficado do seu lado. E ela revela que não achou que pudesse deixá-lo ali para morrer, e conta também que caso ela tivesse morrido naquele lugar talvez nunca mais conseguisse voltar. Então nota a expressão gentil de Mimori, que conta estar pensando em alguém gentil que a elfa supõe ser a tia que ele havia mencionado. Após isso ele questiona sobre o tal caçador de heróis, que a elfa diz que poderia superar um dia o mais forte da humanidade, e além disso é um homem agressivo repleto de sede de sangue. Nisso Mimori pensa sobre os dragões que os 5 cavaleiros montavam, notando que são bem maiores que os dos outros soldados. E se o tamanho for proporcional ao cargo entre os cavaleiros, então provavelmente ele já deve ter derrotado esse tal caçador de heróis, deixando Seraz muito impressionada com o feito. Enquanto isso os heróis estão reunidos, enquanto Sogou olha seus status, vendo que ainda não descobriu sua habilidade única. Então o rapaz nota uma seguidora da deusa Vicious se aproximando, que conta estar ali para representar a deusa que não pôde comparecer. No entanto Oyamada acha a garota fraca demais para lhes dar ordens, então a pequena decide lhe ensinar uma lição, aplicando um golpe rapidamente que faz o homem cair, deixando Sogou em choque. Após essa rápida apresentação a garota avisa que retornarão à capital. Já na floresta Mimori explica tudo o que lhe ocorreu à elfa, avisando que irá acabar com qualquer obstáculo que fique entre ele e sua vingança. Nisso Seraz o pede para usar sua força do melhor modo para realizar sua vingança, e ele ressalta que por ser apenas uma missão egoísta não haverá a honra e justiça que ela tanto valoriza. Porém, como Mimori salvou sua vida sem se preocupar com os perigos que enfrentaria, ela precisa pagar sua dívida, por isso irá aceitar qualquer tratamento que ele lhe der enquanto ele achar que é correto. Ouvindo isso Mimori se desculpa com ela por lhe fazer passar por isso e jura que irá recompensá-la um dia, pois ele sempre cumpre suas promessas, sejam elas de gratidão ou de ódio. Mais tarde a deusa parabeniza sua serva pelo bom trabalho naquele dia e a manda lamber seu pé, demonstrando sua lealdade, enquanto reflete que o dia em que os heróis lutarão contra o exército do Lorde Demônio pode estar mais perto do que imaginam. Já nas ruínas um guarda comenta sobre o fato do cristal não ter ficado prateado como sempre fica, para mostrar que nada saiu das ruínas, e acha que mesmo ele não tendo mudado de cor é melhor dizerem que não há nada de errado ali, já que nada consegue sair vivo das ruínas do descarte. Enquanto isso Mimori está numa cidade aproveitando para olhar uma máscara que o vendedor explica ser do Lorde das Moscas, um homem que transformou uma ilha de monstros em sua fortaleza, e lá se defenderam de diversas invasões, se tornando assim o mestre dos demônios, condenados à exclusão pela própria fonte do mal. Mas eventualmente seu exército veio a ser exterminado de uma forma tão impressionante que fez com que a lenda do Lorde
Lorde das Moscas permanecesse viva até os dias atuais. Já no quarto, Seras pensa em seus problemas e decide que não vai falar nada a Mimori para não acrescentar mais problemas à jornada deles, por isso decide que irá focar apenas em sua espada. Enquanto isso, Mimori coloca a máscara refletindo que combina muito mais com um demônio do que com um herói nesse momento e jura que um dia irá acabar com aquela deusa, mandando não subestimar a dedicação de um homem que já vendeu sua alma. Já no castelo, o conselho está incrédulo em saber que os cavaleiros dos 5 dragões negros foram eliminados juntamente com o mais forte da humanidade. E o outro homem conta ter identificado pessoalmente os corpos deles, mas ainda está investigando o que ocorreu. Nisso, a deusa conta que os cavaleiros estavam perseguindo Seras, o que deixa a outra mulher impressionada, questionando se por acaso teriam alguma pista de seu paradeiro. E é informada que no local onde foram encontrados os corpos também acharam restos das roupas da garota, que pelas manchas vermelhas acreditam que ela foi mortalmente ferida. E ao falar nisso, se lembra que o imperador Ortola falecera no dia anterior, tendo também ouvido dizer que o homem começou a delirar pouco antes disso. Mas o outro homem não se importa com um fraco que vendeu seu próprio país sem lutar. Nisso, a deusa comenta que ter perdido os cavaleiros dos 5 dragões negros foi um golpe, e tanto na santa aliança deles, pois eles eram sua melhor chance contra o Lorde Demônio. Por isso, agora os heróis trazidos de outro mundo desempenharão um papel ainda mais importante nessa guerra. E um dos imperadores comenta sobre o fato de Alion sempre prosperar quando surge um grande mal, pois sempre que a fonte de um grande mal surge, todas as nações são forçadas a confiar em Alion. Porém, a deusa acha que não há nada que ela possa fazer, já que a essência do Lorde Demônio afeta pessoas normais, as impedindo de usar todo o seu poder. Nisso, o jovem imperador pergunta sobre a lenda do Matador de Deus, que faz a deusa rir, questionando o motivo dele ter se lembrado justo agora de uma história tão antiga. Então o rapaz se desculpa por interromper a conversa e o outro imperador pergunta para tirar suas dúvidas se eles acreditam mesmo que Seras poderia ter sozinha liquidado com os 5 dragões, recebendo apenas um silêncio como resposta. Nisso, recebe a notícia de que um grupo autodenominado Usuários de Maldições Ashinti estão assumindo ter acabado com os cavaleiros. Já na cidade, Seras explica que a terra dos monstros de olhos dourados fica mais ao norte, enquanto andam ouvem gritos vindos do Coliseu, que ela explica ser um lugar onde mercenários e escravos lutam um contra o outro até o fim, sendo administrados pelo líder da guilda de mercenários, que dá prêmios aos vencedores. E apesar de ter começado como um simples lugar para os mercenários avaliarem os lutadores, agora se tornou a principal fonte de entretenimento do povo. Então vão até a pousada, onde Seras recomenda que usem apenas um quarto para não gastar muito, e ao ouvir Mimori questiona se não tem problema pelo fato dele ser um homem. Nisso, ela entende o que isso significa e explica não ter pensado outras coisas quando sugeriu. Mais tarde vão jantar e acabam ouvindo outras pessoas comentando sobre o boato de Seras ter eliminado todo o grupo dos Cavaleiros do Dragão Negro, mas deve ter morrido também no processo. Mas outro conta que ela deve ter perdido primeiro e os Cavaleiros depois, os levando a questionar quem poderia ter feito isso. Então um sugere terem sido os usuários de maldições chamados Ashinti, os quais todos andam comentando ultimamente. E enquanto Seras explica serem um grupo que adora o deus das maldições, alguns membros entram no local se intitulando Guardiões de Ashinti e Salvadores de Usa, por isso pedem para liberarem uma mesa e lhes servirem bebidas. Nisso, Mimori os observa, notando que não parecem ser muito perigosos, apesar de estarem assumindo a culpa pela derrota dos 5 dragões. Enquanto todos refletem que mesmo que outra pessoa tenha derrotado o grupo, os Ashinti podem sempre reivindicar o feito, dizendo ter sido obra de suas maldições. Então começam a discutir quem mais teria poder para derrotar os 5 dragões, chegando a mencionar o nome da bruxa dos tabus, que creem ser uma elfa negra que ninguém vê há séculos. Nisso, Mimori vai até eles querendo saber mais sobre a bruxa e decide que pagará uma rodada de bebidas e comida caso lhe contem, o que faz eles aceitarem de bom grado. E começam dizendo que a pessoa que afirma ter conhecido a bruxa é a mais poderosa guerreira do Coliseu, chamada Eve Speed, o que faz Mimori ficar interessado em conhecê-la. E para sua sorte, a mulher acaba de entrar no local. Nisso, Mimori vai até ela desejando lhe pagar uma refeição, dizendo ser um fã. Mas a mulher o manda parar de rodeios e ir direto ao assunto, afinal é perceptível que ele não é um apreciador dos combates. Então ele decide perguntar onde está a bruxa dos tabus, fazendo a mulher lhe dar um sermão avisando para que não confie em tudo que ouve, pois a única verdade nessa história é que ela realmente já se aventurou na terra dos monstros de olhos dourados, nunca tendo chegado a conhecer a bruxa, e questiona o que ele deseja com a bruxa. E Mimori conta apenas estar curioso, pois sonha em ser um acadêmico no futuro, portanto adoraria contratar um mercenário e fazer uma visita à bruxa. Mas a mulher acha que ele não duraria 3 dias naquele lugar, por isso, como ele ainda é jovem, o aconselha a valorizar mais a sua vida. Um conselho que parece ser vazio vindo de alguém que arrisca a própria vida num esporte tão perigoso todos os dias. Após irem embora, Seras avisa que a mulher estava mentindo, que Mimori já havia notado
sentado refletindo que ela realmente deve saber o paradeiro da bruxa. Já no quarto ele percebe que esqueceu de trazer comida para Pijimaru e decide finalmente usar sua bolsa mágica após tanto tempo. Nisso ele dá um pão para seu amigo que fica feliz e Ceras prova ficando maravilhada com o sabor, questionando se isso seria uma comida comum no mundo de Mimori. O que o rapaz confirma e ela se afasta notando estar perto demais e conta ter gostado tanto que até acabou sorrindo. Nisso ele conta que gostaria de poder lhe dar mais, porém não consegue fazer o mesmo alimento aparecer 2 vezes, então ela fica admirada com a embalagem achando aquelas escrituras muito bonitas. Enquanto Mimori observa sua beleza ficando admirado e decide mudar de assunto, tendo agora que planejar seus planos para o futuro. Sendo seu primeiro objetivo descobrir a localização da bruxa dos tabus que está com a guerreira e espera que haja um meio de fazê-la falar nisso. Ceras dá a ideia de investigarem no dia seguinte, e Mimori tenta imaginar o que esse tipo de guerreiro valoriza a ponto de trocar informações. Então Ceras sugere que possa ser o dinheiro, afinal com dinheiro suficiente ela poderá comprar a própria liberdade. Enquanto isso Eve vai ver uma garota avisando que não falta muito para que ela tire daquele lugar. De volta ao quarto, Ceras está treinando com seu traje de espírito enquanto Mimori associa aquela cena com a transformação das garotas mágicas e observa atento os movimentos da garota, entendendo o motivo de Sivit ter ficado tão empolgado para lutar com ela, percebendo que ela realmente é muito boa. Após o treino ele decide pedir para que ela o ensine algo, já que atualmente ele depende apenas de suas habilidades e em algum momento pode acabar precisando usar seu corpo num combate. Então ela decide lhe ensinar um movimento de mobilização, se recordando de que era assim que treinava seus soldados quando era capitã. Mas logo abandona essa nostalgia e manda que o rapaz vá em cima dela, ficando envergonhada ao notar o duplo sentido disso, e explica que é para ele atacar. Nisso Mimori tenta aplicar um golpe, mas é rapidamente contido enquanto ela explica que pode usar essa técnica sem portar nenhuma arma, sendo ótima para conter quem ele não deseja ferir. Então um pouco de seu suor escorre, fazendo-se afastar, se desculpando por ter chegado muito perto estando toda suada. Mas Mimori não se importa com isso e pede para que ela continue lhe ensinando. Logo após ela decide lavar as roupas, aproveitando o momento para cheirar a roupa de Mimori, que lhe faz pensar nele, e logo se assusta achando que alguém a estava observando, que lhe faz se sentir suja por ter pensamentos tão lascivos com Mimori. Então Mimori surge atrás dela, deixando a garota em pânico sem saber há quanto tempo ele está ali, e ele questiona sobre suas roupas que sumiram. Nisso Ceras explica ter pegado para lavar junto às dela, avisando que ele não precisa se preocupar, pois isso não é trabalho nenhum. Mais tarde ele tenta estudar enquanto sua atenção é desviada para a aparência bondosa de Ceras, que o faz refletir que ela está continuamente reprimindo seus sentimentos para cumprir seu dever de se tornar sua espada da melhor maneira possível. Nisso a garota acaba acordando, querendo saber o motivo de Mimori e ainda estar acordado, que conta estar sem sono, o que faz a garota se lembrar de ervas que possui em sua bolsa que a ajudam a dormir, e apesar de serem parecidas, cada uma tem um efeito diferente, como a que ela pega, que deixa quem tomar animado e cheio de vigor, o que a faz se desculpar, percebendo que insinuou sem querer. Nisso Mimori pega um item em sua bolsa que mistura com água quente, e ao sentir aquele aroma delicioso, Ceras decide provar antes de misturar as ervas, ficando impressionada com o sabor doce daquilo, ficando em choque ao entender que aquele cubo é como uma refeição portátil que transforma o líquido em um tipo de sopa. Em seguida decide misturar as ervas, mas se atrapalha, deixando cair um pouco além do necessário, e após colocar um pouco para Mimori, ele deseja beber aquele em que foi colocada uma quantidade errada. Mas Ceras não permite, assumindo seu erro, e bebe sua sopa da mesma forma, notando que por ter colocado um pouco a mais sua sopa se tornou um pouco mais grossa, porém ainda muito saborosa. Mas enquanto está explicando sobre a erva, percebe que usou a erva errada, que acaba deixando eles animados, e Mimori acha que não tem problema, pois vai usar isso para estudar um pouco mais. Nisso ela pergunta se tem algo que possa fazer por ele, o que Mimori nega, observando suas feições angelicais, e a pede para que durma. Porém antes disso a garota decide lhe perguntar se ele por acaso tem resistência à sedução. Ao ouvir uma pergunta tão sincera, Mimori explica apenas estar se esforçando para resistir por enquanto, pois nesse momento tudo que lhe importa é sua vingança, e só poderá voltar sua atenção para outras coisas quando seu objetivo estiver cumprido. E até que esse momento chegue é como se ele estivesse amaldiçoado. Nisso Ceras jura fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo a se livrar dessa maldição. No dia seguinte ela vai até ele contando tudo o que descobrira sobre a guerreira naquele dia, explicando que antes de ser famosa ela foi vendida como escrava e seu mestre a levou ao Coliseu. E como homens leopardo são incomuns, ela foi um sucesso desde a primeira luta, nunca tendo perdido uma única batalha nesses últimos 3 anos. Nisso Mimori nota o aviso que diz que no dia seguinte será o último combate dela, fazendo perceber que ela já deve ter dinheiro suficiente para comprar sua liberdade, tornando difícil negociar com ela usando dinheiro. E Ceras explica que na verdade ela já tinha juntado dinheiro suficiente há cerca de 2 anos, mas ficou na cidade porque
que ainda precisava de dinheiro para levar consigo uma órfã. E além disso tem algo que a intriga, pois os campeões anteriores sempre perderam em suas partidas finais, o que Mimori cogita ser apenas o resultado de enfrentarem um oponente forte. Mas serás de ter ouvido que o Duque que administra o Coliseu sempre faz com que o competidor fique em desvantagem na última luta. Ao ouvir isso, Mimori entende tudo, afinal Eve é a competidora mais famosa, por isso faz sentido dar-lhe um fim e passar o bastão para o outro, por isso pretende acabar com aquilo nesse mesmo dia. Então vai se encontrar com a mulher dizendo apenas querer conversar, porém ela conta já ter dito não saber onde a bruxa dos tabus está, e ao ser perguntada se por acaso estaria em dívida com a bruxa, ela nega. Porém nesse momento Ceras aparece avisando ser mentira e Mimori sugere que eles parem de enganar um ao outro, que deixa a mulher preparada para atacar querendo saber o que ele deseja. Nisso Mimori explica querer salvá-la, pois o Duque que comanda o espetáculo fará com que ela perca o combate do dia seguinte. E já que ela possui informações sobre a bruxa, não pode deixar que algo aconteça com a mulher, então dá a ideia de sequestrarem a garota que ela protege e depois fugirem da cidade. Ouvir isso deixa a mulher irritada, mas Mimori diz isso apenas para que ela saiba que ele já está ciente de tudo. Saber disso faz a mulher se acalmar agradecendo pelo aviso, no entanto ainda irá lutar no dia seguinte, pois mesmo que fujam não teriam para onde ir, já que o Duque mandaria seus soldados atrás dela e a guilda colocaria uma recompensa por sua cabeça. Viver assim é algo que ela suportaria se estivesse sozinha, mas não pode deixar a garota viver assim. Por isso a única opção que tem é ganhar a luta e obter a liberdade pela maneira que o Duque estipula. Nisso Mimori sugere que elas se escondam com a bruxa dos tabus, que pode abrigá-las, mas a mulher acha impossível, já que ninguém consegue chegar no coração da Terra dos Monstros. Ouvir isso dá uma boa pista a Mimori de onde a bruxa está e percebe que a mulher fala como se já tivesse estado lá. Nisso ele diz poderem chegar lá se trabalharem juntos e promete que irá protegê-las, pedindo então para que a mulher confie nele. E ao observá-los atentamente, Eve até considera sua amiga forte, mas não acha que ele seja grande coisa, por isso logo em sequência Mimori revela ser um hábil mago forte o suficiente para derrotar um esqueleto rei sozinho. Feito esse que Eve considera impressionante, mas comparado aos monstros da Terra dos Monstros um esqueleto rei é insignificante, então Mimori tenta convencê-la de sua força, contando ter sido ele quem derrotou os 5 dragões, e decide lhe mostrar um pouco de seu poder para que a mulher acredite no que fala, pois foi com esse poder que um fraco como ele conseguiu derrotar o homem mais forte da humanidade. Então, para acrescentar ainda mais veracidade ao que o rapaz conta, Ceras revela sua identidade, contando que estava sendo perseguida pelos cavaleiros e viu o fim deles bem de perto. Após isso ele retira a paralisia e Eve entende que eles realmente são muito fortes, no entanto ainda irá lutar no dia seguinte e conquistar a sua liberdade no Coliseu, e além disso também não pode confiar totalmente neles, afinal acabou de os conhecer. Então Mimori questiona se ela acha que o Duque manterá sua palavra caso ela ganhe, pois segundo o que ouviu ele é um canalha, por isso não acha que ele dará liberdade de forma honesta. Porém Eve acha que ele vai cumprir sua parte, já que sempre fez isso quando ela produzia resultados, por isso prefere confiar nele mesmo sabendo que ele não é a pessoa mais íntegra do mundo. Por isso se tiver que escolher entre eles e o esporte violento ficará com o esporte, mas Mimori acha que ela está dizendo isso apenas para se convencer de que essa é sua única e melhor opção. Então se desculpa pelas coisas rudes que disse e conta que estará orando por sua vitória. No entanto, caso ela mude de ideia, estarão lhe esperando na ponte perto do portão bem cedo. No caminho Ceras se desculpa por ter revelado sua identidade, mas Mimori considera que foi útil para dar mais veracidade ao que ele dizia. Em seguida, logo à frente se deparam com um grupo de irmãos da Irmandade das Maldições, avisando a todos que os moradores daquela casa foram amaldiçoados pelo pecado de desafiar Muagi, o líder deles, enquanto as pessoas comentam sobre como o dono da casa deve ter perecido por efeito de alguma maldição. E enquanto vai embora, Mimori reflete que aqueles homens acreditam fielmente que o grupo deles derrotou mesmo os 5 dragões. Nisso mais à frente encontram outro grupo que pretende usufruir do corpo daquela moça e a mandam ficar quieta, cogitando levá-la para seu líder para que ele purifique seu coração. Então Mimori resolve a situação colocando ele sob sua habilidade de loucura e escuridão, permitindo que a garota fuja. Mais tarde aguardam na ponte, onde Ceras questiona se existe alguma possibilidade de Eve ganhar sua liberdade para viver em paz. Mas Mimori nega, pois de acordo com o que ficou sabendo, Duque não presta, por isso duvida que ele permita que ela vá, por isso se Eve continuar sendo uma pessoa boa e honesta confiando nele terá um fim trágico. Enquanto isso a mulher reflete já ter contribuído muito para o Duque, que deve estar muito feliz por isso a deixará ir se ganhar, mas só por precaução decide ir confirmar. E quando se aproxima da sala do Duque o ouve conversando sobre o evento do dia seguinte, no qual ele acha que será um grande evento, já que Eve é uma guerreira amada pelo povo e seu amigo questiona se tudo já está pronto para ela perder o combate. O que o Duque confirma avisando que darão a ela uma poção paralisante para que seu adversário possa lhe dar um golpe
golpe final sem esforço. E conta achar a garota repugnante, mas apesar disso lhe deu muitas chances de brilhar. Mas agora é chegada a hora de haver outro campeão, por isso deseja fazer com que o vencedor do dia seguinte tire a pele dela e faça um casaco. Quanto à pequena elfa negra que Eve protege, o Duque pretende trazê-la para seu castelo e cuidará bem de perto, já que em breve ela será muito bela e quando esse momento chegar irá se aproveitar até se cansar e então a venderá para alguma casa noturna. Nisso seu amigo questiona se ele não possui nenhum tipo de simpatia por Eve dado o tempo que passaram convivendo juntos esses últimos anos, mas o Duque acha impossível um humano desenvolver algum tipo de afeto por alguém como ela. Vendo toda a vilania do Duque, Eve toma sua decisão e decide ir embora. Na saída ainda se encontra com o líder dos Ashintin, que lhe deseja uma boa luta no dia seguinte e em seguida seus seguidores vêm lhe contar o que ocorreu com os outros. Já na ponte, Mimori fica surpreso por ela ter chegado mais cedo do que ele previra e ela avisa que apesar de topar lhe revelar a localização da bruxa ainda tem algumas condições. Mas antes de falarem disso, primeiro precisam pegar Liz. Já na taverna, a dona acha a garota muito lenta na limpeza e o rapaz acha que ela já está ganhando algumas curvas, mas a dona o manda não encostar nela por já ter sido comprada por alguém muito importante e acha que essa garota só lhe dá trabalho por ficar seduzindo os clientes. Nisso o homem pergunta se ela tem algum sentimento, já que nunca sorri nem chora. Então, para descobrir, a dona aplica vários golpes fazendo os olhos da menina se encherem de lágrimas. Mas apesar disso, a garota se lembra de Eve lhe dando aquele boneco prometendo que um dia irá conquistar a liberdade delas, por isso ela sente que precisa ser tão forte quanto a guerreira. Nisso o rapaz acha que ela está sendo muito cruel, mas ela acha que as pessoas têm que sentir pena dela por ter que cuidar daquela garota, por isso não acha errado descarregar um pouco de estresse. Então começa a gritar para fazê-la parar de se lamentar e avisa que acabará com ela caso fique se achando demais. Nesse momento Eve aparece tendo acabado de ouvir o que a mulher falou e decide que irá levar a garota consigo. Nisso a mulher implora por sua vida, contando ter sido paga pelo Duque para disciplinar a garota, e jura que não irá contar onde elas vão se a deixarem viva. Nisso Eve conta a garota que irá sair numa jornada difícil, questionando se ela viria com ela, o que a garota confirma, pois iria em qualquer lugar ao lado de Eve. Então Eve manda a mulher contar que Eve sumiu do nada e foi ao sul procurar por Liz e se fizer isso será poupada. A mulher confirma e começa a se lamentar pedindo desculpas a Liz por tudo que fez. Então se viram e Liz fica assustada ao ver Mimori na porta, que bate na mesa fazendo um som que deixa a garota assustada e se desculpa por isso. E as manda seguir em frente enquanto ele resolve um assunto. Após a saída das garotas, ele conta que aquela atuação horrível jamais funcionará com ele. Ao ouvir isso, a mulher começa a rir dele, pois estão desafiando o Duque e com certeza não irão sair vivos dessa. Nisso Mimori revela ter percebido pela reação da garota que a mulher gosta de bater em objetos e fazer barulhos altos perto da criança enquanto grita. Mas isso é intolerável para uma criança, porque assim qualquer barulho faz com que voltem à época em que isso acontecia, e isso é algo que ele não tolera. Por isso não suporta a ideia de deixá-la viver sua vida em paz depois de tudo que fez para aquela criança. Nisso a mulher tenta argumentar ser a única que pode salvá-los do Duque, mas Mimori é firme em sua decisão e usa suas habilidades na mulher. Em seguida pega um equipamento, estando decidido a fazer parecer ter sido um assalto comum. No entanto, a mulher argumenta que caso faça isso irá direto para o inferno, mas se deixá-la viver ainda poderá ir para o céu. Nisso Mimori conta estar disposto a fazer tudo o que for preciso pelo seu objetivo, já tendo envolvido algumas pessoas e passado por cima de outras. Por isso já sabe que o destino que lhes aguarda é um poço de fogo. Então parte para uma galeria de esgoto onde conta a Eve ter feito o que era necessário e pergunta se a garota está bem, o que ela confirma se apresentando e se desculpa por não saber o próprio sobrenome. E Mimori aproveita para contar seu nome real. Nisso a pequenina pede para poder acompanhar Eve nessa viagem, mesmo com Mimori lhe advertindo que irão entrar num local muito perigoso. Aproveitando o momento, Eve questiona sobre um som agudo que ouve vindo dele, então Mimori apresenta seu amigo, deixando a pequena Liz feliz em conhecê-lo. Na saída, Eve conta que irá dizer onde a bruxa dos tabus mora, mas antes disso deseja saber o motivo pelo qual Mimori deseja vê-la, e o rapaz revela ter um pergaminho de magia proibida escrito em um idioma que, pelo que ouviu falar, talvez a bruxa saiba ler, e revela não pretender fazer mal a ela desde que ela não faça nada com ele. Nisso Eve decide dedicar seu corpo a Mimori, o deixando impressionado com esse tamanho salto de confiança, e ela explica achá-lo um homem digno de confiança, já que poderia usar qualquer meio cruel para obter a informação, mas ao invés disso decidiu ajudá-la, e além disso essa noite aprendeu que a confiança não pode ser determinada pelo tempo que se passa ao lado de uma pessoa. Ao subirem nos cavalos, Seras lhe questiona sobre o fato de estarem levando uma garotinha para um lugar tão perigoso, mas Mimori não acha que terá problema, pois irá protegê-la com todas as suas forças. E além disso também possui outro motivo para levá-la junto, já que Eve já esteve na Terra dos Monstros antes, portanto possui alguma ligação com a bruxa
bruxa, o que pode facilitar sua aproximação. Quanto a garota, já ouviu falar que a bruxa é uma elfa negra, portanto se chegar tendo salvado uma de sua espécie pode ser bem visto. E apesar de Serazu achar um bom homem, Mimori conta que só faz isso em prol de seus próprios interesses, mas admitir que é muito melhor ver a criança crescer sorrindo do que chorando. Momentos depois, Mimori fica surpreso com a velocidade com a qual seus perseguidores reagiram e Eve acha que pode ter algo a ver como agiu o homem com quem se cruzou pouco antes de partir. E por ser culpa sua, decide que irá ficar para ganhar tempo enquanto eles fogem, porém Mimori não gosta da ideia, vendo que ela não teria a menor chance contra tantos. E além do mais, não pode perder sua guia para a bruxa. Então decide preparar uma armadilha soltando os cavalos, que faz com que o primeiro grupo saia em busca da luz em movimento. Mas Seras conta não ter visto nenhum Ashinti entre o primeiro grupo, significando que eles estão no segundo grupo. Nisso, Mimori manda Eve se esconder na floresta com a garota, mas ela protesta desejando lutar, porém Mimori explica precisar de Seras para o que irá fazer. Nisso, Eve entende que não pode deixar Liz desprotegida e acata a ordem, e Mimori reflete que o homem que estão enfrentando é muito inteligente, já que não caiu na sua armadilha. Então conta seu plano a elfa, estando preparado agora para dar um fim em seus perseguidores. Então o líder dos Ashinti nota o galho quebrado, percebendo que é exatamente isso que sua presa gostaria que ele visse, entendendo que caso marche para a floresta estará indo em direção a uma armadilha exatamente como seu oponente deseja. Mas como já entendeu tudo, manda que seu inimigo se revele. Nisso, Seras surge, deixando o homem impressionado ao ver a máscara do espadachim Mosca subordinado ao Lorde das Moscas nas lendas, e decide lhe fazer uma proposta, mandando entregar a Eve, e a garota desse modo a deixará viver, ou talvez lhe permita entrar para sua seita, já que ela parece uma guerreira habilidosa. Mas caso recuse, a fará sofrer com suas maldições, que são tão poderosas que nem mesmo os 5 dragões foram capazes de resistir. Nisso, Seras pede para que prometam que não farão mal às garotas, e ao ouvir a confirmação pede para que todos a sigam rumo à floresta. No entanto, o líder percebe a intenção dela e manda que todos parem a marcha, já tendo entendido que ela não tem a menor intenção de entregá-las, pois caso ela fosse mesmo fazer tal coisa, apenas alguns homens bastariam para acompanhá-la, mas já que ela pediu para todos a seguirem, significa que existe algo nessa floresta. Por isso manda que todos os soldados fiquem em prontidão para atacarem, o que deixa Seras impressionada, pois achava que eles iriam atacá-la com suas maldições. Mas o homem resolve lhe contar um segredo, revelando que seus soldados são os sucessores da Guilda dos Assassinos, que foi destruída certa vez por um herói de outro mundo que havia declarado a guilda como maligna. No entanto, eles deram continuidade ao trabalho agora com o nome de Usuários de Maldições. Entre esses trabalhos está a criação de venenos avançados que só podem ser sintetizados por meio de técnicas especiais transmitidas pelos sobreviventes da antiga Guilda dos Assassinos. Nisso, Seras entende que eles derrotam seus inimigos com aquele veneno que não deixa rastros, sendo essa grande verdade por trás das maldições. E ele segue dizendo que a derrota dos dragões negros foi muito benéfica para eles, que podem assumir a culpa por meio das maldições que ninguém pode explicar. Por isso não deixaram passar essa oportunidade e usaram disso para fomentar a crença em suas maldições, já que ninguém pode provar se é real ou não. E enquanto essa incerteza persistir, eles sempre sairão vitoriosos. Nisso, Seras questiona qual seu objetivo final, o que o homem revela ser usar o Duque para adquirir um papel fundamental naquela terra e exterminar todos aqueles que se oporem a eles, assim futuramente pretende tomar o país para si. E aproveita o momento para perguntar onde estariam os outros aliados da garota, pois acha improvável que ela tenha pensado que derrotaria todos eles sozinha. Nisso ela tira o capacete, revelando ter derrotado os 5 dragões sozinha, o que deixa o homem impressionado, vendo que a espadachim das moscas é na verdade a elfa, e percebe as peças se encaixando nesse quebra-cabeças. No entanto, ainda duvida que ela tenha conseguido derrotar os 5 dragões, pois não crê que ela possa superar os mais fortes do mundo. Então chama um homem que seria o oponente de Eve no dia seguinte no Coliseu e mostra o irmão dele no fundo, dizendo serem os mais fortes dentre os Ashinti. E por pura ironia do destino, eles tinham um irmão que estava atrás dela, sendo ele o irmão caçula. Então o homem questiona o que ela fará agora sem poder fugir, pois enquanto falavam eles apenas a distraíam, enquanto seus aliados a cercavam sorrateiramente pelas costas. Porém percebe que vai ser um desperdício apenas acabar com ela, por isso deseja converter seu coração impuro em seu quarto por algumas horas, e ela não vai poder fazer nada, pois diante das condições de status infligidas pelas suas maldições todos são impotentes. Por isso manda se ajoelhar, se rendendo, e avisa que lhe dará a honra de lhe gerar um filho. Nisso ela deixa tudo nas mãos de Mimori, que cria uma grande luz e usa sua forma de ataque, mostrando a todos os Ashinti uma maldição que eles não conhecem, e aparece se gabando, já que o homem nunca imaginou que ele teria tanto alcance, e revela que o destacamento que ele havia enviado por trás já foi totalmente eliminado enquanto ele perdia tempo tagarelando. Então os envenena e explica que já sabia que ele notaria aquele galho quebrado e evitaria entrar na floresta
com medo de Eve estar tramando algo, por isso mandou Ceras agir como se quisesse que eles entrassem. Desse modo fez com que ele se sentisse confiante no controle da situação, mas foi exatamente isso que causou sua ruína. Ceras fica aliviada vendo que o plano de Mimori funcionou, fazendo eles acharem que tinham tempo quando na verdade foram eles dois que estavam ganhando tempo. E Mimori acha que o erro do rapaz foi nunca ter cogitado a possibilidade de uma manobra maior, por isso agradece Ceres, pois já sabia que deixá-la com esse trabalho era a opção correta, o que deixa a garota feliz em poder ser útil. Após isso manda Ceres contar tudo a Eve, enquanto nota que o exército do Duque está retornando, mas ele já sabia que voltariam, afinal sua armadilha estaria incompleta se eles não voltassem, por isso avisa Pijimaru que irão se conectar novamente. No entanto, Pijimaru avisa não poder, fazendo Mimori perceber que não tinha considerado o desgaste físico de seu amigo, e já que não poderão usar o pequenino outra vez, Eve pede para ajudar enquanto Ceres cuida da menina dessa vez. Em seguida Eve aparece na frente de todos, deixando os soldados ansiosos por sua cabeça, porém no último momento Mimori paralisa todos eles, aplicando também o envenenar. Porém o destacamento do Duque ainda avança por trás, e ao verem a felina o Duque a insulta enquanto seu subordinado avisa que irão empalá-la e fazer com que lhes use a pele como vestimenta. Ao lembrar da garota, o Duque ainda avisa que irá vendê-la para uma casa noturna onde terá que usar uma máscara de leopardo enquanto atende seus clientes. Nisso Mimori tenta usar a paralisia novamente, porém o sistema lhe informa ter atingido o limite máximo de paralisações ativas. Então decide usar o escurecer, transformando a visão do rapaz em puras trevas, sem poder ver o momento em que Eve ataca, acabando com sua linha de vida. Em seguida começa a fazer isso com todos os outros cavaleiros, que são habilmente finalizados por Eve, que está cheia de ódio. Nisso Mimori lhe manda não permitir que ninguém fuja. Enquanto Eve faz isso, Mimori observa o sistema, vendo o espaço sendo liberado lentamente quando cada cavaleiro cai e é salvo por uma flecha de Ceres que derruba um cavaleiro que ia lhe atacando pelas costas. Ao ver tudo aquilo, um dos cavaleiros fica com medo, mas o Duque o elimina, avisando não permitir fracos nem desertores em seu exército, e ordena que todos eliminem um homem mascarado de uma vez por todas. E Mimori nota que sequer precisa usar suas habilidades para fazer aquele homem ficar louco. Nisso Eve parte em direção aos soldados enquanto agradece Mimori, pois mesmo sendo uma guerreira havia achado estar cansada de combates, mas graças ao rapaz sente alegria mais uma vez em poder batalhar. Ao ver aquela cena aterrorizante, o Duque avisa que nunca se esquecerá disso e um dia se vingará. No entanto, Mimori o paralisa, questionando se ele realmente achou que simplesmente o deixariam ir. Nisso Eve explica que caso ele só tivesse tentado lhe enganar, ela talvez o perdoasse, mas como ele tentou colocar suas garras sujas em Liz, ela fará com que ele pague o preço de suas palavras. Após tudo aquilo ter fim, Mimori agradece pela ajuda e a manda preparar Liz para partirem. Nisso Ceres se desculpa por ter agido sem permissão naquela hora, mas Mimori não liga, afinal ela já é segunda capitã daquele grupo e pode tomar decisões quando ele não puder. Então decide congelar o líder dos Ashintin, porém quando essa habilidade única é usada em um alvo vivo, ela os trata como objeto que podem ser transformados em pó. E explica a Eve que com essa habilidade pode se livrar de todos os corpos, pois como os Ashintin se gabavam de terem derrotado os 5 dragões, poderá deixar que os culpem por isso para sempre. Pois ninguém pode provar que maldições são reais, da mesma forma que agora ninguém poderá provar que eles realmente existiram. Mais tarde, em outro castelo, o rei fica em choque ao receber a notícia de que os Ashintin desapareceram e tudo que foi encontrado no local foram o Duque com seus soldados. Isso lhe deixa triste, pois já havia planejado usar os Ashintin como peões em seu jogo, e agora com seu plano arruinado se pergunta como irá explicar isso à deusa, que ficará de muito mau humor e manda que continuem procurando. Enquanto isso, na caverna, Liz fica impressionada ao ver o corpo de Ceres, questionando a elfa se por acaso seus opais também crescerão como os dela um dia, já que na taverna a dona lhe dizia que como os dela nunca cresciam, ela nunca seria tratada como uma mulher adequadamente no futuro. Mas a elfa lhe manda esquecer tudo que aquela mulher lhe falou, e a partir de agora ela deve guardar em seu coração apenas palavras de quem confia. Nisso ela decide guardar as palavras de Ceres, que lhe promete reservar mais tempo para conversarem. Já na fogueira, as garotas dormem confortavelmente enquanto Ceres pede a Mimori para que durma enquanto ela fica de guarda. No entanto, o rapaz não acha que conseguirá pegar no sono. Nisso ela lhe oferece seu colo para que possa descansar, mas Mimori também acha que ela está cansada e oferece seu colo também, que Ceres logo aproveita para deitar e levanta surpresa e envergonhada, percebendo que ele não estava falando sério. Nisso Mimori muda de assunto, estando curioso quanto às orelhas da elfa, que lhe permite tocá-las, e ao fazer isso Mimori as acha muito interessantes. Após isso, Ceres decide perguntar se ele possui algum sentimento especial em relação a Eve e Liz, pois é perceptível que ele as trata assim como trata ela. E ele revela ser pelo mesmo motivo, pois assim como Ceres, Eve o faz se lembrar de seu tio por ambos possuírem o mesmo coração bondoso, já a garota lhe faz se lembrar de si mesmo por ambos terem sofrido abuso em lares
seres tóxicos, sendo a única diferença entre eles a sua hostilidade que lhe faz eliminar qualquer um em seu caminho, já que não está ali para salvar o mundo e todo o que deseja é realizar sua vingança egoísta. Por isso avisa que Ceres pode sair da sua vingança quando quiser. No entanto, a elfa revela ter alguns pensamentos a respeito da deusa de Alion, por isso não pretende sair da vingança de Mimori, principalmente agora que se tornou vice-capitã dele. Ao ver a felicidade da garota, Mimori jura que irá realizar um pedido dela após sua vingança, contanto que esteja dentro de suas possibilidades, então a põe para dormir com sua habilidade. Já no castelo da deusa, Sogol treina com a serva de deusa, que fica impressionada com o quanto a garota evoluiu na esgrima e acha que provavelmente ela lhe superará, mas a lembra de seu acordo de não contar à deusa que ela está lhe treinando, já que ela provavelmente não daria permissão para isso. Então Sogol questiona o motivo da garota ter concordado em lhe ajudar a treinar, o que ela responde ser por ela fazer-se lembrar de sua irmã caçula, e a avisa que nesse mundo não existe espaço para os fracos, sendo apenas comer ou ser comido, por isso caso ela demonstre fraqueza será vítima de intrigas e violência, por isso a pede para não se esquecer dessas palavras. No dia seguinte, Liz fica muito feliz com o vestido novo que Mimori lhe comprou e Ceres pergunta se ele já arrumou um nome para o seu grupo de mercenários, pois talvez precisem se identificar do outro lado da Terra dos Monstros, e sugere que se chamem Guerreiros do Lorde das Moscas, já que era assim que os soldados do Lorde das Moscas se chamavam. Todos gostam daquela ideia e partem, finalmente chegando na Terra dos Monstros, onde ele nota uma imensa árvore que Eve explica se chamar Árvore Corrompida, uma árvore que no passado alguns dizem já ter sido uma árvore sagrada. Então pede para que Mimori deposite um pouco de mana em sua mão, e ao fazer isso um mapa é revelando, mostrando a localização atual deles e onde está a bruxa dos tabus. Dessa forma basta seguirem até o ponto vermelho e a encontrarão. Mais tarde Mimori observa aquela floresta, sentindo que não importa quanto tempo passe, seu desejo de vingança não some de jeito nenhum e não parece que vai diminuir. Por isso irá aproveitar aquela floresta para conseguir quantidades altas de XP, e mesmo que ele nunca chegue perto de um rank S, irá fazer o possível para diminuir a distância entre eles. Enquanto isso, a deusa parabeniza os heróis por terem subido muito de nível, no entanto isso apenas aumenta suas estatísticas base, por isso ainda necessitam de treinamento de combate, então decidiu chamar os melhores guerreiros da nação para lhes treinarem, e revela que os exércitos do Lorde Demônio estão em movimento, por isso em breve eles irão enfrentá-los numa batalha além das expectativas, e os heróis irão ajudar os exércitos de Alion. Depois conta a sua criada necessitar que os heróis continuem subindo de nível enquanto aprendem combate real, por isso em breve irá levá-los à Floresta dos Monstros de Olhos Dourados. Enquanto isso, os companheiros de Mimori provam a comida, surpresos por nunca terem sentido aquele sabor antes. Então seguem viagem e Ceres está preocupada com Liz, que deseja carregar todo aquele peso, mas a garota está decidida a fazer isso como forma de agradecer pela ajuda, e também já que estão numa terra tão perigosa é bom que eles não estejam cansados quando tiverem que lutar. Ao ver sua determinação, eles decidem aceitar sua vontade, em seguida saem pela floresta e pouco tempo depois Eve sente algo se aproximando, então Mimori a manda seguir o plano. Nisso a criatura surge fazendo Mimori se recordar de já ter lutado contra algo parecido nas ruínas, então Eve a distrai enquanto Mimori aplica suas habilidades e Eve lhe pergunta se conseguiu o que desejava, o que ele confirma, pois estava apenas querendo saber se conseguiria usar suas habilidades nesse local e agora já possui a certeza. E após a criatura cair, Mimori nota que são muito inferiores às criaturas das ruínas do descarte, então decide lhe tirar um pedaço, deixando Ceres curiosa quanto ao que está fazendo, mas ele explica ter visto em algum lugar de seu livro que aquele monstro é ingrediente para um item proibido, algo parecido com a pedra que altera a voz da máscara do Lorde das Moscas. Então permite que a garota fique com o livro, vendo o evidente fascínio em seu olhar, e reflete que dar um tratamento especial para as pessoas as deixam felizes e é o que ele deseja fazer. Além disso, caso falasse alguma mentira, Ceres notaria em suas palavras. Após isso decidem iniciar a incursão na Terra dos Monstros. Nisso acabam tendo que passar por algumas pedras, onde Liz decide passar sozinha, mas Eve acha perigoso demais ela passar sozinha, e Mimori avisa que por ser uma decisão da própria garota eles apenas devem respeitar. Então ela acaba caindo e Pijimaru surge segurando, deixando Eve aliviada ao ver que o rapaz já tinha preparado uma medida de segurança. E Mimori explica querer apoiar Liz em tudo que for possível, pois já esteve na mesma situação que ela, fazendo Eve entender que tudo que ele faz é por interesse próprio. Nisso a garota aparece querendo saber do que eles estavam falando, achando que estavam falando dela, então eles trocam de assunto e Eve diz que estavam apenas pensando como seria uma criança nascida de Mimori e Ceres, já que não é comum ver uma elfa negra nascida entre os altos elfos ou os humanos. Ao ouvir isso, Ceres acaba tomando um banho de rio e se desculpa por ser tão desastrada, mas não deseja parar para se secar, então Mimori lhe dá seu casaco para que ela não fique resfriada, e diz o lavar constantemente, porém Ceres não liga por gostar muito de seu cheiro no casaco, mas a
frente e Ivy sente a presença de monstros se aproximando. Os mesmos que fizeram ela e Liz terem que fugir da terra dos monstros e seguindo a ordem de Mimori decide se esconder. Então as criaturas avançam chegando no alcance de Mimori, que as paralisa feliz vendo que eles foram sedentos atrás de sua presa sem perceber que dessa vez era eles que estavam sendo caçados. E conjura a loucura fazendo com que seus oponentes sejam eliminados rapidamente. Ao acabar com eles, Ivy questiona se ele os conhecia, o que Mimori confirma contando se chamarem de Nazorts, e aproveita o momento para raspar um pouco da criatura deixando Ivy assustada achando que ele planeja comer aquilo. Mas Seras a conforta lhe explicando se tratar de um dos ingredientes para aprimorar Pijimaru, assim como leu no livro de receitas proibidas. O que deixa Ivy aliviada vendo que o slime vai ser o único a comer aquela coisa nojento, deixando triste, mas Mimori avisa que aquilo não terá essa aparência quando ele preparar. Nesse momento todos sentem a presença muito pequena de um monstro por perto que logo some, e ao ver Pijimaru apontar, Mimori descobre o ovo que está prestes a eclodir, deixando todos ansiosos. E de dentro dele sai um pequeno cavalo que logo aumenta de tamanho, e ao ser perguntada, Seras conta nunca ter visto algo assim. Então eles fazem carinho na criatura notando haver uma espécie de órgão para receber mana. Então Mimori pede para que se afaste enquanto deposita mana na criatura, vendo seus pontos diminuírem rapidamente. Logo em seguida a criatura se transforma num belo alazão, tendo consumido 1000 de mana para isso. No entanto a criatura não se contenta e pede por mais mana, que Mimori logo deposita, chegando na quantia de 10.000 de mana, que faz o cavalo se transformar num poderoso cavalo de 8 patas. E ao ver seu porte, Mimori decide chamá-lo de Sleipnir, o mesmo cavalo que Odin montou no passado, o que deixa o cavalo muito feliz com o nome, e ao ser questionado se consegue voltar à sua forma original, a criatura confirma, deixando Mimori aliviado. Em outro lugar, a líder de um dos grupos se gaba por elas serem muito organizadas para eliminar as criaturas e dividir o XP dessa forma, até a mais fraca consegue o par de nível. No entanto, o líder da classe não está feliz com aquela situação, visto que eles apenas têm enfrentado monstros mais fracos como se lhes tratassem como crianças. Por isso deseja mostrar logo aos seus superiores quem ele é de verdade. Mais tarde os lutadores notam a presença de monstros muito fortes se aproximando, por isso mandam os heróis se afastarem enquanto cuidam da situação. Nisso as criaturas surgem e, por serem muito fortes, a garota avisa que não poderá apenas feri-los para deixar que os heróis peguem o XP, os finalizando. Então partem para cima fatiando as criaturas como se fossem feitas de manteiga. Porém existem mais criaturas vindo e Takuto avança com raiva por terem o mandado se afastar, por isso decide mostrar a todos seu verdadeiro poder e com uma explosão dracônica destrói todas as criaturas, os mandando lhe respeitarem, pois aquele estrago foi feito com sua habilidade ainda no nível 4 e em breve ficará muito mais forte, se tornando seu futuro governante. Enquanto isso, mais afastadas, as irmãs questionam o que deve estar acontecendo e supõem que já deva ser hora de voltar, já que alguns homens que as observavam decidiram se desviver no momento em que elas os descobriram, o que faz uma das irmãs supor que possam ter sido enviados para fazer algo com elas, enviados diretamente pela deusa Vicius, e para manter sua lealdade preferiram ir de Vasco para evitar magias que lhes fizessem falar. Ao longe, Mimori observa a luz enquanto Ceres conta já ter preparado o jantar, agradecendo por terem achado Slay, pois graças a isso puderam avançar muito rápido, e questiona o que Mimori observava. Ao ouvir tal questionamento, Mimori conta ter visto uma luz ao fundo da floresta, e ao descobrir que aquele lado fica na direção nordeste, lembra que é na direção onde a deusa Vivi. No dia seguinte as garotas acordam assustadas por não verem Mimori lá, já que ele não é do tipo que as abandonariam, então saem o vendo do lado de fora. E quando perguntado sobre o que está fazendo, ele conta ter sentido um monstro nas proximidades, por isso saiu para eliminá-lo, o que deixa as garotas em choque ao perceberem se tratar de um monstro com cara de humano. Porém Mimori não acha que foi difícil comparado ao que está acostumado, apesar de todos acharem aquele tipo de monstro muito poderoso, por isso agora está aproveitando o momento para ver se tem algo que possa fazer com o corpo do monstro. Ao ver aquilo, Ceres fica surpresa e confiante na força de Mimori, notando que ele é a luz que vai levá-los pela terra dos monstros em segurança, mas mesmo assim deseja que ele não assuma muitas responsabilidades sozinho. Mais tarde se deparam com um penhasco impossível de ser escalado mesmo com Slay, então terão que dar a volta pela passagem ao leste que Mimori encontrou. E apesar de ouvir Ceres o mandando descansar um pouco, ele conta querer estar do outro lado do penhasco antes que a chuva comece a cair. Então seguem andando por algum tempo, o que deixa as garotas desconfiadas ao não sentirem monstros por perto, supondo que talvez seja pela proximidade que estão em relação à bruxa dos tabus. Nisso Mimori questiona se a menina está com medo, que ela confirma, mas não teme o que pode acontecer, e Mimori a manda não falar nada do tipo morrer com sua amiga é melhor do que viver naquela taverna. O que a garota já havia pensado, mas não está com medo, pois confia nele, e além disso Ceres já lhe disse que enquanto o rapaz viver elas irão chegar em seu destino com segurança. Graças a ela a garota pode ter confiança de que vão
chegar em seu destino, o que faz Mimori perceber a total confiança que as garotas têm nele e não pretende trair essa confiança. Em seguida chegam a uma passagem que os deixarão mais próximos da bruxa e Eve conta não saber como agradecer Mimori por toda a ajuda que ele tem dado. Mas Mimori diz que também precisava do mapa dela para chegar até ali, então pode-se dizer que estão quites. Então Eve revela que seu sonho sempre foi viver uma vida em paz ao lado de Liz, por isso não importa se sua casa for pequena desde que possa realizar esse sonho. Mas já havia achado que nunca poderia realizá-lo, mas graças a Mimori tem esperança de realizá-lo mais uma vez. Nesse momento uma criatura surge do nada atrás de Eve que a ataca antes que possa ouvir Mimori lhe mandando não fazer isso. Então conjura a paralisia constatando que a criatura está realmente morta e acha que essa foi a melhor decisão visto que ela surgiu muito rapidamente pegando todos desprevenidos. Mas sentiu um imenso desconforto no momento em que aquele ser desapareceu. Nisso a criatura lança um sinal soltando um grito ensurdecedor. E ao tocar no chão Mimori entende que agora todas as criaturas daquela floresta estão indo em sua direção. Um número tão grande que nem mesmo ele sabe se conseguirá lidar. Vendo aquela situação Eve decide que irá ganhar tempo para que eles possam fugir e chegar na bruxa e apesar do protesto de Liz, Eve está decidida a fazer isso pois foi ela quem matou aquela criatura, por isso lhe pede para que obedeça a Touka e Seraz. Ao ouvir a insistência da leoparda Mimori permite que ela faça isso contanto que ela prometa voltar viva, o que ela jura. No entanto Mimori revela apenas estar brincando pois nunca concordaria com isso. Ainda mais nessa situação onde as chances de sobrevivência da garota seriam nulas. E manda parar de se martirizar já que aquela criatura se manteve oculta até que estivesse bem próxima, se mostrando um verdadeiro desafio até para os sentidos aguçados de Eve. Portanto ela não teve culpa e qualquer um deles teriam feito o mesmo que a mulher. E além disso a mulher ainda possui o mapa que a bruxa deu à sua espécie, o que a torna indispensável para chegarem até a bruxa. Por isso nessa situação apenas ele, Pijimaru e Slay têm boas chances de saírem vivos. Então pega a pedra de projeção de voz a colocando em seu capacete enquanto explica que apenas suas habilidades de status conseguem infligir dano letal contra as criaturas com cara de humano. O que deixa Eve hesitante. No entanto, como líder Mimori decide onde e em quem a responsabilidade recair, por isso as manda não se preocuparem. Nisso Seraz lhe deseja boa sorte, o que Mimori agradece e a manda assumir a liderança do grupo caso ele não volte. Seraz entende e aceita, porém pede para que ele não fale coisas tão assustadoras assim. Após isso ele parte enquanto os monstros avançam implacavelmente passando pelos heróis que tentam se organizar para fugir das criaturas cuja grande maioria apenas passa ignorando os heróis como se não fossem nada. Mas alguns param para atacar. No entanto uma aluna salva sua colega que apenas agradece pela garota ter assumido seu lugar agora na frente do monstro, o que a deixa refletindo que irá ficar bem, afinal ninguém ainda morreu. Repetir essas palavras para si mesma faz se recordar de Mimori percebendo que está completamente enganada. Enquanto isso Mimori percebe que as criaturas já estão muito próximas e reflete sobre suas amigas que ficarão bem estando escondidas em uma caverna que encontraram no meio do caminho. Então começa a despejar grandes quantidades de mana em Slay, que se transforma num poderoso cavalo de 8 patas enquanto ativa a pedra de projeção mandando seu amigo fazer as honras, dando início à batalha emitindo um grito que ecoa por toda a floresta. O que faz todas as criaturas morderem a isca indo atrás de Mimori, que reflete sobre suas chances de sobrevivência que podem ser zero dependendo da resistência das criaturas com cara de humano. Porém não pode demonstrar fraqueza na frente daquelas que dependem dele, por isso se desculpa com seus amigos e pergunta se eles colocarão suas vidas em suas mãos para salvar elas, o que todos concordam em uníssono. Então se une com Pijimaru enquanto Slay corre a toda velocidade sendo perseguido por um número incontável de monstros. Já no acampamento Sogou fica em choque ao ver seus colegas desvanecidos no chão e vai indagar Yazu sobre o ocorrido visto que eles pertenciam ao grupo do rapaz. Porém Yazu não liga visto que em sua percepção é mais importante priorizar a integridade dos heróis de alto escalão como ele, por isso não pode se dar ao luxo de sofrer danos desnecessários. Então a culpa é toda deles por não terem conseguido fugir. O que deixa Sogou indignada vendo que um classe A não fez nada quando a debandada de monstros começou, por isso lhe questiona se por acaso não sente o dever de proteger seu grupo, pois todos que ele comanda dependem da proteção dele. Ouvir aquilo deixa o rapaz repleto de ódio, mandando calar a boca, questionando o motivo pelo qual ela ainda age como se fosse muito superior a ele e com tanta condescendência, explicando que a garota nem sequer nota quando está fazendo isso, menosprezando os outros naturalmente. Além disso, se aqueles dois não resistiram é pura culpa deles por serem fracos. Mas Sogou continua dizendo que é dever dos fortes proteger os mais fracos, o que deixa Yazu ainda mais furioso com a maneira que a garota fala como se ela mesma fosse uma das fortes, se comportando como uma santa e ostentando uma indiferença sem a intenção de ser malvada. O que ele acha horrível enquanto conta que aqueles dois mereciam o fim que tiveram, afinal quando Mimori foi mandado para as ruínas eles foram os primeiros
primeiros a atacar e além disso também sempre zombavam deles. Então Kiriharu interrompe contando que todo homem possui uma certa grandeza dentro de si, mas é só depois que faz algo que se pode ver se ele é digno dessa grandeza, caso contrário seu sucesso será algo temporário. Porém Yasu não entende o que ele quer dizer com isso. Ao vê-lo reagir como um Zé Ninguém, Kiriharu explica apenas está dizendo que o rapaz é muito inferior a ele e esqueceu-se disso ao perder a cabeça na frente de Sogou, demonstrando a todos o quão pequeno é com sua péssima atuação. Algo que ele considera imperdoável, lhe avisando que ter poder além do que sua posição permite o fará passar vergonha antes que perceba. Pois um poder exacerbado só pode ser exercido por aqueles com grandeza real como ele, que detém o título de Rank S. Mas se compadece do garoto por ele ter tido uma ideia errada ao ser classificado como Rank A. Ouvir isso aflora ainda mais a raiva de Yasu, que mostra seu poder pronto para atacar enquanto manda Kirihara não se achar tanto apenas por ser um Rank S. E o manda se mancar de que os Rank S não são tão superiores, pois mesmo entre eles existe uma que ainda não aprendeu sequer uma habilidade. Como se isso não bastasse, ainda tem a própria Asagi, que conseguiu aprender uma habilidade que supera a de um classe A mesmo ela sendo uma Rank B. Por isso Kirihara não deveria se achar tanto apenas por ser um classe S, pois de acordo com o que acabou de explicar, o rank não é tão importante. Então o simples fato dele se achar acima de todos os outros demonstra que ele é o verdadeiro fraco naquele lugar, tendo entendido tudo errado. Por isso em breve irá lhe mostrar qual dos dois possui a verdadeira grande realeza. Nisso Kirihara impede seu amigo de atacá-lo, que supõe que Kirihara possa estar com medo, mas engole suas palavras ao ver a expressão do rapaz. Então Yasu vai embora enquanto Kirihara acaba tendo que admitir que sua colega realmente está arrastando a posição dos classe S para baixo e reflete que precisa demonstrar sua grandeza de tal forma que até mesmo os mais tolos possam entender. Enquanto pensa no que aconteceu, Sogou escuta as garotas procurando por Asagi, que está desaparecida desde o ataque. Já na caverna, Eve toma a decisão de ir atrás de Mimori, pois há uma imensa quantidade de monstros e além disso o rapaz não está em seu melhor estado, visto que ele foi quem menos dormiu desde que chegaram naquela floresta. O que a faz supor que ele tem usado sua habilidade de sono para que possam descansar bem, sacrificando seu próprio descanso para manter a esperança delas viva. Graças a isso conseguiram chegar no interior da floresta bem rápido. No entanto, ela possui muitas habilidades que ajudariam, como sua visão noturna, ouvidos aguçados e a capacidade de esconder sua presença e se mover bem nesse tipo de terreno. Além disso, caso Mimori e Slen estejam machucados, ela é a única que pode carregá-los, pois não podem perder Mimori. Vendo seus argumentos, Serasa entende enquanto Eve questiona se ela gosta muito de Mimori, o que a garota confirma, já tendo se dedicado inteiramente a ele. Após isso manda Liz obedecer a Elf, enquanto Seraz lhe pede para voltar viva, o que ela promete, deixando Liz sob seus cuidados. Nisso Seraz jura que fará o possível para protegê-la e ao ver aquilo Eve reflete que deva ser influência de Mimori. Então parte. Enquanto isso Mimori continua fugindo dos monstros e decide iniciar seu ataque esticando Pijimaru, que canaliza suas habilidades enlouquecendo todas as criaturas que começam a brigar entre si. No entanto isso dura pouco e logo voltam a perseguir o rapaz, que utiliza seu paralisar nos monstros, que os para por pouco tempo. Porém existe um problema agora, pois as feras com cara de humano estão se adaptando muito rapidamente aos seus ataques com tentáculos. Nisso a chuva começa a cair, amortecendo o som das criaturas e obstruindo sua visão. Então decide checar seus status, vendo sua mana ir pelo ralo, enquanto reflete que se manter conectado com Pijimaru é crucial para essa batalha. Porém nesse ritmo não conseguirá manter isso por mais que 10 minutos. A única solução nesse momento é subir de nível para recuperar toda sua mana, o que lhe faz se lembrar das feras com cara de humano que valem muito XP quando morrem. Mas ir atrás delas nesse momento será um ato extremamente imprudente. Além disso é necessário estar a uma determinada distância para pegar o XP. Vendo que será uma missão arriscada, questiona se seus amigos o acompanharão, o que todos confirmam. Então dá meia volta conjurando todas as suas habilidades nas criaturas enquanto sua mana diminui segundo a segundo. Então acaba chegando na criatura paralisada, que ele aproveita para conjurar a loucura, fazendo-se debater até que ela cai e o XP lhe faz subir de nível, recuperando toda a sua mana. Dessa maneira a guerra se reinicia, com ele mantendo uma distância exata entre ele e os monstros para que possa continuar ganhando XP, recuperando sua mana a todo instante. Então segue cavalgando enquanto é perseguido por dois monstros grandes. Nisso ele coloca todos os outros para dormir e deixa os monstros perseguindo Sleios, pegando de surpresa com suas habilidades, que derrotam as criaturas rapidamente. Após isso sai correndo na direção das criaturas conjurando suas skills, porém Slay acaba tropeçando em uma das criaturas, derrubando Mimori, que não se abala e continua conjurando suas habilidades uma após a outra. Enquanto isso a garota está assustada por não ser igual a Sogou, que é corajosa e tentou fazer algo quando expulsaram Mimori, enquanto ela ficou escondida com medo. Mas mesmo assim gostaria de ser corajosa e útil para poder cuidar dos outros. Nisso Eve aparece querendo
saber o que um ser humano está fazendo naquele lugar e ao ver de perto percebe que ela se parece muito com Liz. Então outra heroína surge usando sua habilidade no estágio 1 que Eve consegue defender, então ela ativa o segundo estágio paralisando o corpo de Eve e a impedindo de falar enquanto a garota comenta não poder deixar que ela mate a sua amiga por ordens de sua irmã. Nisso Eve entende que se tratam dos heróis que Mimori já havia comentado, então a garota parte para cima.